Ele já foi rei, ele já foi soldado, ele já foi gladiador. Inclusive, ele foi um soldado extremamente fiel a Nero. Conheceu do melhor, do pior ao melhor. Conheceu também Joana d'Arc. A história de hoje vai surpreender você. Quem diria que na cidade de Itajaí, com seus 165 anos de história, uma cidade simples, elegante e bela, pudesse abrigar um nome tão marcante na história da humanidade? Você aí na sua casa, com certeza conhece alguém que parece comum, um vizinho, um parente, um amigo. Mas como você reagiria se descobrisse que essa pessoa carrega um passado que foi capaz de mudar o rumo da história? Que as escolas ensinaram como exemplo dos erros que transformaram sociedades inteiras e que agora vivem entre nós, talvez tentando reescrever a própria história de uma forma diferente, mais humana, mais consciente, mais sensível. E se essa pessoa fosse você? Esse é o convite que eu te faço para hoje. Respira fundo, vem comigo, separa a pipoca nessa viagem no tempo. O personagem de hoje chama-se Bruno. Ele nasceu aqui em Itajaí, nessa cidade linda, maravilhosa. Mas, logo bebê, uma tia acabou adotando ele. A sua mãe foi embora, a mãe não sabia nem quem era o seu pai. Observe, logo de princípio, logo de início, como foi um pouco complexa a sua chegada. Mas mesmo assim, ele foi acolhido, adotado por um familiar, teve o seu destino completamente modificado. Ao observar o Bruno, eu aprendi que muito das nossas personalidades antigas costumam se manifestar mesmo na infância. Porque como aquela criança ainda não recebeu todas as influências necessárias para o seu desenvolvimento nesta vida, acaba refletindo, repercutindo, porque está no seu campo energético muito daquilo que ele foi em outras vidas. Observe, Bruno, quando criança, costumava sempre dizer que ele iria crescer e um dia ele se tornaria uma pessoa muito grande, tal qual um gigante. Ele queria ser uma pessoa forte, um homem grande. Reflexo de outras vidas. Às vezes, certos costumes cotidianos na alimentação, em determinados tratamentos, eu às vezes brincava e olhava para o Bruno e dizia assim: mas, gente, não parece que o Bruno tem um rei na barriga? Pois então, reflexo também de outra vida. Junto a isso, podemos observar que ele também tinha um comportamento um bocadinho orgulhoso, às vezes egoísta. Reflexo também de outras vidas, o que é natural e que todo mundo tem em alguma proporção. E isso é importante que a gente analise, até porque quando a gente descobre que alguém foi rei em outra vida, é muito comum que nessa encarnação a ideia de realeza te acompanhe. Tanto no seu jeito de se vestir, quanto no jeito de você tratar as pessoas. Pode ser positivo, pode ser negativo. Mas, às vezes, aquele comportamento ainda está. Por isso que muitas encarnações são necessárias justamente para purificar aquela alma e ela entenda que todo mundo é igual. Mesmo que você queira manter um comportamento sofisticado. Mas aqui dentro, a questão da igualdade, ela deve se manter intacta. Se não tiver isso, a evolução não se fez ainda naquele espírito. Mas Bruno tinha algo que me chamava mais atenção do que tudo isso. Ele costumava gostar das coisas quando algum outro colega gostava. Se você fosse algum dos familiares, algum primo, alguma prima de Bruno, sei lá, do tipo dissesse: Bruno, meu querido, coma morangos porque morangos faz bem à saúde. Então ele dizia: não, eu não gosto de morango. Aí daqui a pouco chega o coleguinha da escola e diz assim: cara, eu adoro morango. Vai lá e come morango. O que o Bruno fazia? Ia lá comer o bendito do morango. Era exatamente esse o comportamento do Bruno. E além disso, Bruno tinha uma imensa dificuldade de admitir quando estava errado. Isso eu estou falando quando ele era criança. Então nós encontramos, num primeiro momento, um espírito que tem o orgulho de um rei, a dureza de um soldado, e como qualquer homem, principalmente a moda antiga, ainda mais sob a perspectiva de rei, ele tinha essa questão de orgulho mesmo, assim, não, eu estou certo e acabou. É muito difícil, né? As pessoas, a gente vê isso inclusive na política, a gente vê nos chefes de empresas, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de admitir quando elas estão equivocadas em alguma coisa, como se não fossem seres humanos. Mas este é um resumo do personagem Bruno de hoje. Uma história que eu conheço já há vários anos. E no vídeo de agora, você vai descobrir as vidas passadas de Bruno, quem ele foi, com quem ele andou e por que deste comportamento de agora. Também qual é a sua verdadeira missão nessa existência. É um vídeo realmente incrível, uma história, uma grande aula da espiritualidade. Vem!
A história do Bruno ela não começa em Roma, mas ele passou por Roma e ele foi um gladiador também. Muitas vidas como gladiador, mas a primeira vida dele mesmo acontece no Egito Antigo. Bruno inicia sua jornada na Terra no Egito Antigo. Destas vidas, nós não precisamos nos preocuparmos muito com elas. Elas são vidas em que para este espírito não trouxeram ainda um grande atrito, a não ser pela cultura já proveniente dessas vidas que ele teve, comuns no Egito Antigo, de que os egípcios, e como ele sempre foi soldado, sempre um homem forte, robusto, jovem, com muita força e vitalidade, acabava entrando no exército. E todos aqueles que pertenciam a essa classe, mas ligadas à nobreza, naturalmente tinham esta cultura de somos privilegiados, somos abençoados pelos deuses, somos maiores, somos o que há de melhor em raça na face da terra. Então ele foi, já no seu princípio como espírito na terra, inserido neste meio, e essa cultura, sim, foi bem internalizada nele. Na primeira fase deste espírito, que está antes de Cristo, no Egito Antigo, nós não temos grandes detalhes emocionais ou traumáticos, coisa do tipo, que possam servir agora de detalhes importantes para compreender este espírito e a sua lenta evolução. Lenta. Mas para contextualizar, viveu em várias épocas no Egito, sempre ligado ao exército. Em uma vida há um destaque que a gente precisa levar em consideração, porque ele viveu com Cleópatra. E você vai se perguntar de qual Cleópatra estamos falando? A Cleópatra de Júlio César e de Marco Antônio. Ele foi também um soldado dentro deste universo e ele era um amante, alguém que costumava frequentar os aposentos da rainha. Nada mais do que isso, nada muito relevante. E dessa fase do Egito, então, vamos diretamente para Roma. Trata-se de um espírito que eu conheço há bastante tempo. E, gente, quando eu falo no espírito, eu estou definindo a pessoa dele nessa existência. Mas como eu tive a oportunidade de conviver com ele algumas vezes, foi mais tranquilo visualizar o seu passado. Mas em nenhum momento eu olhava para ele pensando assim, nossa, eu vou olhar as vidas passadas dele. Acontecia de maneira muito natural e sempre quando eu não estava esperando ver nada. Bruno, que é o personagem deste vídeo, é um espírito antigo e tem muitas vidas. Antes de Cristo, pós-Cristo, reencarnado hoje. Teve muitas vidas aqui em Roma. E aqui neste ambiente, onde estamos presenciando o Coliseu nesse momento, também ficava a casa de Nero. Aquele espaço em que Nero mandou colocar fogo para construir a sua casa. E ele foi um soldado muito fiel de Nero. Muito fiel de Nero. E tudo isso antes da existência do Coliseu. E é curioso a gente estudar que esse espírito, que foi um soldado fiel de Nero, e que viveu aqui nessa época, inclusive que viu Pedro ser crucificado, volta em outras encarnações como gladiador neste mesmo local. Vamos agora contextualizar um pouquinho essa figura Nero, o imperador Nero. Foi imperador romano entre os anos 54 e 68 depois de Cristo. E já de antemão quero lembrar você de assistir a um vídeo, caso não tenha assistido ainda aqui no canal, este vídeo do personagem Caio, que vai passar em algum lugar aqui da tela para você clicar ou reserva para você assistir depois desse vídeo. Lembrando que Caio foi também um soldado, um general, ele tinha uma determinada patente, se não estou enganada, a serviço de Nero. Inclusive Caio, ele viveu no mesmo período que Bruno, eles se viram, se cruzaram, agora não sei dizer se tinha algum tipo de amizade. Mas a mesma coisa acontece nessa encarnação. Porque os dois se conhecem de vista, nada de grande auê, de amizade, e se conhecem de vista por minha causa. Né? Se conhecem de vista por minha causa, porque eventualmente estou em algum local, ou tiro alguma foto com um e tiro a foto com o outro. Enfim, já se viram. Mas Caio foi o mandante, seguindo, obviamente, as ordens de Nero, da execução do apóstolo Pedro. E sim, Bruno conheceu o apóstolo Pedro. Comece a notar, porque ele conhece muita gente relevante na história da humanidade. Por isso que eu fico às vezes um pouco nervosa quando eu pego esse tipo de conteúdo para ser bem precisa nas informações e os esclarecimentos que eu posso proporcionar a partir dessas histórias. Então vamos lá, contextualizando um pouquinho de Nero. Ele foi o último da dinastia Júlio-Claudiana. Tornou-se imperador ainda jovem, aos 17 anos, com forte influência de sua mãe Agripina e do filósofo Sêneca, seu tutor. Inclusive, Sêneca é uma leitura que eu conheci tardiamente na minha vida, mas super recomendo porque é uma filosofia de primeira ponta.
Nos primeiros anos, o governo de Nero teve certa estabilidade, com medidas voltadas para o bem-estar do povo e incentivo às artes. Contudo, com o tempo, ele passou a demonstrar comportamento autoritário e cruel. Mandou matar sua mãe Agripina e perseguiu opositores. Um dos eventos mais marcantes de seu reinado foi o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., que destruiu boa parte da cidade. Muitos acreditaram que o Nero havia mandado provocar o incêndio para reconstruir Roma segundo seus gostos, especialmente para erguer o luxuoso Palácio Dourado, Domus Aurea. Para se livrar das suspeitas, ele culpou os cristãos, dando início à primeira grande perseguição a esse grupo. Nero também ficou conhecido por seu gosto exagerado por espetáculos, música e teatro, chegando a se apresentar como cantor e ator, algo considerado indigno para o imperador. Com o tempo, perdeu o apoio do Senado e do Exército. Diante da revolta geral, fugiu de Roma e, em 68 d.C., suicidou-se, encerrando a dinastia que havia começado com Júlio César e Augusto. Mais uma curiosidade importante: Nero era sobrinho de Calígula. Então nós sabemos, já ouvimos falar bastante, eu sempre escutei que Nero foi um imperador muito cruel. Mas se a gente observar alguns detalhes, isso aqui é um resumo da internet mesmo, tá, gente? Usei um pouquinho o ChatGPT, mas fiz várias pesquisas, inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula que eu tive a oportunidade de assistir, de um canal bem bacana e idôneo aqui da internet, pelo que eu pesquisei, sobre a construção do Coliseu. E vale muito a pena assistirmos, entre outros vídeos de pesquisas que eu fiz e que trazem versões interessantes e outros pontos de vista acerca dessa figura Nero. Mas aqui nós estamos contextualizando para podermos compreender melhor, não exatamente Nero, mas Bruno. Bruno que foi um fiel soldado de Nero. E eu não posso não continuar este vídeo sem comentar a vocês. Eu já podia ter comentado antes, mas eu guardei a informação. Você pode estar se perguntando. Muitas às vezes tem uns achismos na internet. Nossa, mas fulano de tal, político de tal, é Nero reencarnado? É Hitler reencarnado? Gente, não é assim. Mas a respeito de Nero, sem querer, eu descobri quem ele é nessa vida. Não é uma pessoa pública. Trata-se de uma pessoa tão comum quanto você e eu e está aí tentando evoluir. Mas traz alguns resquícios dessa personalidade de alguém que tem o rei na barriga, não mora no Brasil, é uma pessoa completamente desconhecida. Agora, o rosto é muito, mas muito semelhante ao próprio busto que conhecemos de Nero. Não posso divulgar essa pessoa, ele nem sabe disso. Provavelmente ele nem acredita em reencarnação. Mas dentro das pesquisas dos meus consulentes, e quando eu recebo fotos, porque eu recebo muitas fotos, né, gente? De fulano, de ciclano, de beltrano. Tudo isso que eu recebo. Numa dessas demandas, chegou uma imagem que chamou muito a minha atenção. E sim, trata-se de Nero, confirmado pela espiritualidade, pelos nossos mentores. Agora eu compreendo aqui, ligeiramente, que Nero, ele provavelmente tinha essa alma artística e estava no lugar errado e na hora errada. E como aqui o próprio texto diz que era indigno para o imperador realizar trabalhos artísticos, imagine. E ele gostava disso. Eu, como artista, posso falar. Se a pessoa não tiver uma doutrina, uma sensibilidade, a gente se torna raivoso na vida, pesado, amargurado, porque você não vive a sua essência. Qualquer pessoa que não vive a sua verdade, pode acontecer isso. Nós não nascemos para vivermos em mentira. A mentira são características de uma sociedade controladora, de políticas controladoras. Não havia nada de mal, talvez ele teria sido uma pessoa mais feliz e não teria usado o seu poder de maneira ruim. Agora, essa parte em que ele vem a colocar fogo, mais à frente transforma-se no Coliseu. Antes dessa região ser o Coliseu, esse ambiente que a gente está vivendo, habitava aqui Nero. E como eu falei para vocês antes, Bruno foi um soldado muito fiel a Nero. Mas Bruno também teve seu pai, teve sua mãe, teve seu início. E nós temos que contextualizar e lembrar que Nero foi um grande perseguidor de cristãos. Não só ele, enfim, o cristianismo estava ali no seu início. A gente está numa época, eu não lembro bem aqui agora nesse momento, mas a gente está ali 40, 50, 60 depois de Cristo. E o problema é que Bruno, ele era tão fiel a Nero, que ele ficava completamente cego por aquilo que ele colocava na cabeça. Ele seguia, dizendo amém, a tudo que Nero pedia para ele. Agora pensa comigo,
Bruno era fiel a Nero e fazia tudo o que ele pedia. Então, se Nero resolvesse dizer, sei lá, que a lua fosse um deus, ele prontamente acreditava, sem raciocinar. Típico dos soldados. Uma das questões que eu observo nas regressões, e conforme eu conheço as pessoas na vida atual, é que às vezes existe na alma hoje, né, que está reencarnada, o resquício de quem foi soldado lá atrás. Ou seja, são mentes que têm dificuldade de pensar sozinha. Elas precisam de ordem. Tanto que são pessoas assim, que elas continuam seguindo qualquer tipo de caminho na vida delas, mas caminhos em que elas tenham sempre a quem obedecer. Elas não têm liderança própria. É uma dificuldade, não quer dizer que não tenham. Estou explicando que isso muitas vezes é um resquício. Como hoje em dia uma criança que ela é educada com determinado tipo de pensamento, fica difícil tirar esse pensamento na vida adulta depois. E é aí que muitas vezes a espiritualidade entra com o caos. Quando o caos acontece na tua vida, é um convite para que você abra sua mente e observe que aquilo é uma possibilidade de mudança e de crescimento para você. Então imagine que nós estamos no início desse espírito na Terra, ele já foi soldado no Egito. Então aqui, antes do Coliseu existir, era um soldado fiel a Nero. E Nero perseguia cristãos. Qual é o conflito dessa situação? É muito simples. Vou ponderar uma questão aqui. A família deste soldado, e eu vou considerar aqui a questão do pai e não da mãe, porque nós não temos o conhecimento da mãe deste soldado, quem foi, ou se ela teve conflito, ou se viveu com ele, mas ele tinha uma relação mais próxima com o pai. E o pai não gostava de Nero. Estão entendendo? Porque o pai era cristão. E esse espírito, pai deste soldado, daquela época antes do Coliseu existir, esse espírito, desde esta vida que eu estou comentando com vocês, não teve uma oportunidade de reencarnar em mesma família deste espírito soldado que estamos chamando de Bruno. O conflito é de muito tempo. Eles precisam acertar as contas, mas até agora eles não tiveram oportunidade. Para que vocês entendam a complexidade desse caso em que nós estamos estudando há bastante tempo. Justamente por conta deste pai ser cristão e Nero ser um perseguidor de cristãos, o conflito habitou naquela casa por essa situação, por essa questão. Porque o soldado preferia obedecer a Nero, desconsiderando qualquer conselho, qualquer palavra que seu pai lhe expusesse. Após esse grande incêndio que devastou parte de Roma e que, no primeiro momento, Nero resolve acusar os cristãos, é a primeira grande perseguição que se dá aos cristãos naquele tempo, e a população, ela começa a desconfiar que, na verdade, quem mandou tocar fogo em Roma foi o próprio Nero. E até hoje, muitos dos estudiosos, pesquisadores, historiadores, dos vídeos que assisti, da época que eu estudava na escola, de todos falarem, foi Nero que tacou fogo em Roma. Vai ser difícil que seja diferente, levando em consideração as questões históricas, os livros, né? Porque ninguém foi exatamente uma testemunha. Tá, deixa eu explicar isso para as pessoas. Teve um vídeo que foi feito aqui no canal, agora não lembro, porque depois na edição você vai colocar o nome do vídeo, mas ao fazer as regressões para a vida passada da consulente, a mama viu ela como a primeira esposa de Nero e a viu dentro do Coliseu. Aí ela foi pesquisar. Só que a gente não sabia, eu nunca tinha estudado isso, eu estudei também não lembrava não, tá? Se alguma vez algum professor de história me passou há séculos atrás, a minha memória já não existe. Mas eu também não sabia que aqui no Coliseu era a casa de Nero. E pelo que eu estudei, ele mandou colocar fogo em Roma, naquele momento, para facilitar a construção da casa que ele queria ter. E depois, como Nero foi uma pessoa que desagradou muito aos romanos, eles acabam anos depois, para tentar trazer um pouco de ânimo, né, e agradar o povo romano, eles constroem aqui o Coliseu, exatamente onde era a casa de Nero. Então olha a espiritualidade como ela fez, ela usou o que você conhecia, sim, o que você entendia, para te mostrar e referenciar o ambiente que aquela pessoa viveu, sendo que ela tinha sido a primeira esposa de Nero, a consulente, que a gente atendeu. Mas levando em consideração os conhecimentos espirituais que temos, eu confirmo, Nero mandou tocar fogo em Roma. E uma das pessoas que carrega a tocha e lidera as pessoas, né, os soldados que saem na surdina pela noite para fazer isso acontecer, foi Bruno. Nero aproveita-se da situação do incêndio para construir um gigantesco palácio no coração da cidade. Depois, para reconquistar o fervor popular, o carinho das pessoas, Nero constrói novas áreas habitacionais, mas reserva boa parte para sua própria residência e a partir disso ele passa a receber cada vez mais críticas. Ou seja, ele passa a não ser mais
benquisto pelas pessoas, porque era artista e as pessoas queriam ver o político, mas Nero não era um político, Nero era um artista, essa que é a verdade. Mas, com o nível de intelectualidade e o nível de espiritualidade condizente naquela época, acabou se tornando uma pessoa meio fora da casinha, que manda matar a própria mãe, que não era lá grande coisa. Agora, o Coliseu ele foi criado justamente para tentar agradar mais aquela população. Pós-período de Nero, querendo elevar a moral e as boas energias dos romanos daquele tempo, como um gesto político, no local do antigo palácio de Nero, a Domus Aurea, foi construído o Coliseu. Também conhecido como Anfiteatro Flaviano. Ele foi construído em Roma entre os anos 72 a 80 d.C., durante o reinado dos imperadores da dinastia Flaviana, começando com Vespasiano e sendo concluído por seu filho Tito. Era um dos maiores feitos da engenharia da antiguidade. Possuía capacidade para 50 a 80 mil espectadores. Sua estrutura era de pedra, travertina e concreto, com um sistema sofisticado de arcos, túneis e elevadores. Tinha um piso de madeira coberto de areia, daí o nome arena, e um subterrâneo complexo, o hipogeu, onde ficavam os gladiadores e animais. E, infelizmente, nessa viagem, a parte que nós não conseguimos ter acesso foi a parte do subterrâneo. Somente depois que estávamos lá é que descobrimos que tem que ser pedido com muita antecedência. Vai ficar para uma próxima viagem, porque era onde eu realmente queria muito estar, na concentração dos gladiadores. O Coliseu foi palco de jogos públicos, que eram os combates de gladiadores, caças de animais selvagens, execuções públicas, encenações de batalhas navais. No caso, quando a arena era inundada. Esses eventos eram gratuitos e tinham o objetivo de entreter a população e afirmar o poder de Roma. Com o fim do Império Romano, o Coliseu perde a sua função original. No período medieval, foi usado como fortaleza, pedreira e até como abrigo. Terremotos e saques destruíram parte de sua estrutura. É muita gente que tem aqui. Eu estava me lembrando, nas regressões da Bruna, que foi a primeira pessoa que eu fiz a regressão que estava no Coliseu. Em uma determinada vida dela, ela estava se arrumando porque ela sairia com a família para um lugar onde haveria um evento. Ela entendeu até como uma espécie de inauguração, alguma coisa assim. E era o Coliseu. Existem outros, né? Dentro da Itália, nessa região. Mas é desse aqui mesmo. E quando ela vem, ela narra que ela tá na parte de cima. E aí, deixa eu tentar aqui, eu tô talvez lá em cima, ou aqui onde eu tô, não sei. E lá ela estava com a família e ela reconhece na arena a pessoa que é o pai dela dessa vida lutando com o rapaz que já foi namorado dela nessa vida. Gente, agora eu tô lembrando. E ela reconhece o Bruno também, nessa hora. Olha, ela fala Bruno, claro, o nome verdadeiro dele, né? Fala Bruno, eles estão lutando na arena. E me parecia ser o contexto inicial da abertura do Coliseu. Dificílimo ficar aqui, tá? Tem realmente muita gente. Uau, e eu tô tentando contar no meio desse evento a história do Bruno para vocês. E em cada parte que a gente consegue parar, eu escolho, olha, esse cenário tá legal, dá pra gente contar alguma coisa, escolhendo os lugares que tem menos gente. Tá vindo uma trupe ali agora, eu tentarei ser rápida. Mas vamos lá. Bruno tinha embates com o seu pai, porque ele servia cegamente, volta a dizer, Nero. Então o que aconteceu nessa história? Acontece que em uma briga, uma discussão, lembra que é uma época diferente, as pessoas têm os ânimos muito à flor da pele, são pessoas muito acaloradas. Em um determinado momento, numa discussão sobre manter ou não os cristãos, sobre perseguir ou não os cristãos, enfim, Bruno, ao brigar com o seu pai, que é esse espírito, nessa discussão Bruno acaba matando o próprio pai. E esse foi o seu primeiro grande arrependimento. Bruno acaba matando o seu próprio pai. Nossa, dá até pra... Deu um flash da cena. Eu sabia, mas não tinha visto a cena. Claro, Bruno se arrepende. Era o seu pai? Óbvio que ele acaba se arrependendo, porque ele tinha um laço, ele tinha... Dentro dele é um espírito com uma certa sensibilidade. Mas, na carne, ele acaba se deixando levar pelas coisas da matéria. Ele facilmente se cega. Enfim, a história não acaba bem depois para ele. Afinal de contas, com o tempo, a própria população começa a desconfiar do que Nero fez para construir a sua casa, que é nessa região aqui, não sei exatamente aonde. E no fim das contas, Nero tira a própria vida depois de um tempo. Trata-se de um imperador muito louco, e ele era sobrinho de Calígula.
Então assim, a gente não tem um histórico bacana acerca de Nero. É algo complicado aí. E esse soldado fica à deriva. Perdeu o pai, mata o pai nessa discussão por causa de Nero. E no fim das contas, com o tempo, vem a ser revelado que Nero estava errado. Ele entende que Nero estava errado. E você acha que esse espírito cheio de orgulho vai admitir? O arrependimento dentro dele é fato, existe. Mas ele não quer admitir. E desde essa vida ele carrega consigo um grande orgulho e uma dificuldade imensa. Se você corrigi-lo em qualquer coisa, ele toma aquilo como insulto e não entende que aquilo é para o seu crescimento. Ele tem essa dificuldade que atravessa com ele há muito tempo. Das cenas que eu pude ver dele, depois desse momento, assim, para contextualizar, Bruno nessa época era um cara muito grande, muito forte, e eu vejo ele entrando nesse palácio que era a casa de Nero e tenho noção do corpo dele, do tamanho dele e do quanto que... Sabe quando uma pessoa ela caminha assim na rua? Ela não consegue, de repente ao seu lado você tem um jardim de flores lindo, você pode ter coisas lindas, mas ele caminha assim de um jeito que ele não consegue olhar para o lado, de tão obcecado que ele é. Eu vejo muito claramente essas cenas dele entrando no palácio de Nero e depois eu vejo ele sozinho, como eu não vejo o que tem atrás, mas eu sei que é como se fosse uma mochila, cara, uma mochila daquele tempo, numa região mais desértica, não sei se a palavra está certa, uma região de deserto, e ele caminhando completamente sozinho. Ele não conseguiu nessa vida cultivar uma família que ele mesmo tivesse gerado, como uma esposa ou filhos, e se ele teve, ele abandonou, mas ele carrega consigo a dor de ter matado o pai, ele carrega consigo a dor do próprio arrependimento por ter feito isso, e ele morre, ele desencarna nessa vida à frente, depois de um tempo, ele desencarna com esse peso dentro dele. E a partir desta vida aqui em Roma, que é essa vida antes do Coliseu existir, esse orgulho parece que se cristaliza no espírito de tal maneira que ele não consegue mais se desvincular. E as vidas que vão vir depois e que eu vou gravar quando eu chegar em casa, que já não acontece nesse ambiente aqui de Roma, a história vem sempre se repetindo. Quer dizer, existem outras vidas que ele vem a ter em Roma, que aí é como gladiador, inclusive a Bruna reconhece ele na regressão dela e vai passar sugestões de vídeo para vocês assistirem referente a esse tema aqui em qualquer lugar da tela. Ele vem a reencarnar nessa mesma região aqui, ele vem sendo um gladiador aqui neste Coliseu, ele luta em algumas vidas, não é uma só, ele tem várias vidas dentro do Coliseu, e todas essas vidas que ele vem tendo depois são vidas em que ele, por alguma razão, não tem pai. Ou ele cresce com o pai e daqui a pouco o pai desencarna, ou o pai viaja e nunca mais volta, e não é mais o mesmo espírito. Não se trata daquele espírito da primeira vida que ele servia a Nero. As vidas que vêm depois, todas elas, até a vida atual, em que ele é Bruno, que é o nome que eu estou dando, ele não tem um pai presente em sua existência. Compreende? Vocês sabem que eu realizo muitas regressões de memória em diversas pessoas de histórias que eu nem trouxe para o canal ainda. Por exemplo, eu fui descobrir que Bruno tinha sido gladiador por conta da regressão de Bruna. E a regressão de Bruna é de muito tempo atrás. Na verdade, quando fiz a regressão da Bruna, nem tinha canal, né? Mas quando eu comecei a ter o canal, foi uma das primeiras histórias que eu contei. Entendi dessa parte. Agora, recentemente, também fazendo regressão em algumas pessoas, e muitas delas passaram por aqui. Mas especificamente, que tem relação a Bruno, vocês já conhecem a história, ligeiramente vocês conhecem um pouco da história de Ágata, aquela que foi Frick, um servidor também fiel, digamos assim, de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ela, quando o homem, também viveu aqui em Roma. Se eu não estou enganada, em mais de uma vida, mas pode ser que eu esteja um pouco confusa, porque são muitas histórias, sou sincera. Mas em uma determinada vida em que ela esteve aqui, ela conviveu, a Ágata era homem naquele tempo, com... Eu vou contar essa história mais pra frente, tá, gente? Mais pra frente. Porque agora eu só estou contextualizando. Mas, em uma das regressões, ela identifica Cômodo. Sabem que foi Cômodo, um imperador muito sanguinário, muito verdadeiro terrorista. E que, em sua história, nós temos, de repente, você já assistiu esse filme, que é a história do Gladiador. É um filme já um pouco antigo. E ali nós temos a história do Gladiador, que é o Russell Crowe, que faz o personagem do Gladiador, que é o Máximos, aquele cara que enfrenta o seu imperador, que é Cômodo, é um cara terrível. Enfim, o que nós sabemos é que Bruno, nesta arena, neste ambiente, neste Coliseu, também viveu nesta época. Para que vocês entendam, então ele viveu na época de Nero, depois
ele vem reencarnou várias vezes aqui em Roma como gladiador, enquanto os gladiadores existiam, né? Ele já vem com o próprio porte, o próprio corpo, a própria energia dele é uma energia de guerreiro, é uma energia de soldado. Então, quanto mais soldado se é um espírito, né, no corpo terreno, mais bruto também fica por dentro, porque o entendimento que esse espírito tem na Terra é sempre voltado à guerra, a um tipo de política muito corrupta que sempre predominou Roma em várias épocas. Nós temos isso como herança, nós brasileiros também temos isso como herança, infelizmente. E ele também esteve aqui. E eu fiz esta associação porque eu sabia que ele tinha sido gladiador, agora eu não tinha exata precisão das épocas. E não é tão fácil de ver isso, até porque ele não faz regressão de memória. Então, é algo que, enfim, a gente tenta, eu sou curiosa, tento descobrir. Estou tentando descobrir há muito tempo. Mas, diante das pesquisas com a Ágata, isso acabou ficando um pouco claro, até para contextualizar pessoas que se reencontram, né? Que é o que tem acontecido muito aqui no meu canal. Muitas das pessoas que eu atendo em sessão de terapia, e às vezes eu mesma faço a ponte com outra pessoa que também faz terapia comigo, que me narra épocas semelhantes e contextos semelhantes, e às vezes fazem parte de um mesmo eixo, de uma mesma família, de um mesmo ciclo de amigos. Enfim, Bruno, em suas vidas como gladiador no Coliseu, ele também foi, em uma delas, um gladiador muito próximo ao seu imperador, ao imperador de seu tempo. Nós não conseguimos ainda saber se essa vida em que ele foi próximo de um imperador trata-se de Cômodo ou se foi de algum outro imperador. A constar que a gente tem alguns séculos, né, em que gladiadores era moda. Até isso acabar sendo de desinteresse do público romano, do povo romano naquele tempo. Pessoa, uma das reflexões mais profundas, acho que eu faço quando eu visito esses ambientes, considerando que Roma já foi um grande império, é que eu me lembro sempre do quanto tudo é muito passageiro, a considerar que caiu, já foi grande. E se naquele tempo você chegasse e dissesse para alguém que Roma teria um fim, aquela Roma, né, daquele império, naquele tempo, não que Roma tenha tido fim, né? Ninguém teria acreditado. Então, hoje em dia, quando nós, às vezes, colocamos, nossa, tal país ou tal nação é forte, é isso e aquilo, a gente tem que lembrar que tudo tem um fim. Roma já foi um grande império, Portugal já foi um grande império, Espanha já foi um grande império. Nem tudo é para sempre. E aquilo que você acreditava um dia, hoje, de repente, já não é mais uma crença, também já não é um subsídio dentro de nenhuma alma. Inclusive, quantas das pessoas que eu atendo já passaram por aqui, pelo Coliseu? Quantas e quantas e quantas pessoas? E quantas nunca vão nem chegar a mim? Obviamente, né? Que foram milhares que viveram aqui e que, de repente, ainda estão presas a algum tipo de crença que era natural daquela época e que hoje já não é verdade. Talvez por isso também as pessoas sejam tão perdidas na sua vida. Não sabe para onde ir, não sabe no que acreditar. Acreditaram tantas coisas lá atrás, o espírito já viu que está errado, mas na carne ainda não conseguiu encontrar um segmento que perdurasse melhor. Bruno é uma pessoa que fez parte do meu convívio de maneira muito frequente. Trata-se, como eu já falei, de uma pessoa que não acredita em reencarnação, ou pelo menos diz não acreditar. Mas o que importa aqui, da minha parte, estar revelando para vocês, é que muito do que eu estou narrando, eu vi. Uma das primeiras visões que eu tenho de Bruno é justamente ele entrando neste palácio de Nero, um ambiente muito luxuoso. Lacunas altas, aberto, eu vejo que ele é muito claro, que nem todas as visões que a gente tem de vidas passadas, elas são tão claras. E eu percebo a interferência direta do sol. E vejo essa pessoa entrando, um homem muito alto, muito forte e resignado. Ele entra no salão, na cena que eu tenho, ele entra no salão sem olhar para os lados. Tanto como se não importasse, como eu percebo o próprio comportamento de alguém que sabe obedecer e acredita naquele que lhe dá as ordens. Aí tem um detalhe importante para levarmos em consideração nas pesquisas que fizemos sobre Nero e seus fiéis companheiros. Nós encontramos alguns nomes que se destacam. O mais intrigante, assim, para mim, Esporo, não sei qual é a pronúncia correta, é um jovem servo, na verdade, e Nero manda castrar e faz com que ele se vista como mulher, assim, ele tinha umas loucuras. Eu não sei até que ponto as pessoas não o confrontavam, ou achavam que aquilo fosse normal, ou tinham medo por conta, né, da figura de autoridade que ele representava. Ele também se torna imperador muito jovem, muito cedo, então não devia ser muito tranquilo naquela época, né, a pessoa não tem a cabeça muito no lugar, sabe? O nome Tigelino, que também
aparece nos estudos como alguém que estava à frente dos militares e o ajudou até o fim, ou quase até o fim. Outro nome, Cestos Afrânios Burros. Outro nome que se destaca, mas nenhum deles soa ser Bruno. O que eu percebo nessa visão que eu tenho dele entrando naquele palácio é que não me parece ser alguém de patente, não me parece ser alguém com influência política. Parece-me, na verdade, ter toda a figura, todo o corpo de um soldado, que realmente eu vejo um cara muito grande, forte, gigante, mas não me parece ser tão importante politicamente falando. Em vários filmes nós vemos essas coisas, né? Tem aquela pessoa que trabalha na surdina, que faz as coisas que ninguém espera. Eu vejo dessa maneira. Essa revelação ela veio também pelo nosso mentor Filipe. A primeira vez que isso foi dito, que ele foi um soldado fiel de Nero, foi o próprio Filipe que falou. E nesta sessão eu tive toda essa visão, que casou com uma outra visão que eu tenho dele, pois olha só que curioso observar isso. Quando detectam, né, quando percebem que Nero não está mais batendo bem, que ele é o culpado pelo aquele incêndio, que as pessoas começam a falar, e isso é interessante na história de Roma, né, já vem o ditado que nos diz, o ditado popular, quem tem boca vaia, do verbo vaiar, Roma, não é do verbo ir, de ir. Quem tem boca vai a Roma, como se você estivesse buscando informações, não é isso. É que as pessoas falavam, o brasileiro mesmo perdeu muito disso, nós somos acomodados ou desmotivados a reclamar, apesar que as redes sociais deram um pouco mais de espaço nesse sentido, mas às vezes há mais militância do que reclamação. O que eu vejo é que é realmente importante, e vem dessa época, né? Se a sociedade ali, se a população não estava satisfeita, eles tomavam atitudes de maneira a tentar driblar aquela situação. Então, quem tem boca, vai a Roma. E por isso que as coisas eram modificadas hora ou outra. Então, quando a população começa a falar cada vez mais mal de Nero, e depois também do momento em que ele tira a sua própria vida, o que acontece é que este soldado fica à deriva. Só que aí ele já matou o pai. E aí ele passa a carregar consigo um arrependimento e um orgulho muito fortes, que o determinam em toda a sua jornada reencarnatória na Terra, até a vida atual. Porque ele não conseguiu pagar essa dívida ainda, curar essa ferida. Mesmo porque, enquanto está na carne, esse espírito não consegue admitir quando está errado. Em espírito, ele tem essa consciência e tem noção de sua missão, que é dar passagem ao espírito daquele que foi seu pai naquela vida com Nero e que ele tira a vida numa discussão. Mas ele ainda não é pai. Eu acredito que vai alcançar isto nessa encarnação. E sei que esse espírito já está rodeando. Já está rodando aqui, já está rodando ali, está por perto. Não muito por perto, mas de perto a ponto de termos conseguido detectar, digamos assim, essa história e essa presença. Vocês estão entendendo? É a partir dessa vida e do que ele fez, não nas vidas do Egito, mas o que ele fez nesta vida com Nero, sendo cego a este louco imperador, o que ele fez, por orgulho, por devoção, aquilo que ele entendia ser maior do que ele, vem determinando todos os passos dele até essa existência. E vamos agora às demais vidas do Espírito Bruno. Você vai perceber e vai fazer disso uma grande aula espiritual para toda a sua vida. O modus operandi dele, a maneira dele pensar, os erros que ele continua cometendo, porque eles se repetem, então a história se torna repetitiva, ele está no ciclo repetitivo, com novos agravantes, porque vai percorrendo uma vida ainda orgulhoso, ainda egoísta, como um espírito, como costumamos falar aqui, primitivo. E tudo isso que eu falo, gente, estou detectando e analisando. Não se trata de um julgamento, mas observando onde ele errou, não só com os outros, mas consigo, a ponto de ainda não ter conseguido dar este up espiritual, né, elevar-se espiritualmente, como hoje, pelo menos nós que buscamos e entendemos um pouco mais esse assunto, tentamos buscar para nós. Ele ainda, nesta vida, esse espírito não despertou para a sua grande missão. E ele tem. Dentro das nossas pesquisas, após esta vida com Nero, nós vamos encontrar, então, o espírito Bruno em muitas batalhas dentro do próprio Coliseu, como gladiador. Temos, portanto, a queda do Império Romano, a queda do próprio Coliseu, porque as pessoas mudam de gostos, aquilo já não se torna mais atrativo. Ou seja, os espíritos também estão evoluindo. Mas como ele aprendeu, de fato, a ser soldado, é como se a energia que está dentro dele o levasse. Energia é um imã, você sabe que aquilo que você pensa, você atrai. Aquilo já está nele, é o que ele sabia fazer. E podemos observar também que é um espírito que ele ficou um pouco acomodado a essa maneira de agir. Muitas vezes nós estamos acomodados também à maneira de agir e de ser na própria vida que temos aqui, agora. E não sabemos muitas vezes quebrar ciclos. Nem tudo depende de descobertas. A quebra de energias está diretamente associada ao que você conhece. Já se diz a frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará. No entanto, para quebrar ciclos não adianta só você conhecer a verdade, você precisa agir de outra maneira. Para este êxito, se faz necessário que você modifique-se de dentro,
para fora. Tudo aquilo que eu ensino no curso das energias, que tem muito mais a ver com o seu cotidiano, porque as mudanças reais são feitas no cotidiano. Mas aqui nós encontramos um espírito com dificuldades para isso. E nesta atual encarnação, se não fosse determinadas dificuldades e certos caminhos que a vida trouxe para ele, como é uma pessoa que quis, por exemplo, fazer faculdade de direito, obviamente ele via este caminho como ou promotor ou como advogado, mas já pensou se cai como um delegado? Vai estar no mesmo meio, só que de outra maneira. Aí você vai se perguntar o que é que a espiritualidade pode fazer para auxiliar essas quebras, para auxiliar uma mudança de rota no espírito, porque na tua vida você é responsável. Agora, você pode vir com caminhos definidos, determinados destinos. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho nas vidas mais à frente. Agora, neste contexto, pós-queda do Império Romano, ele vai continuar reencarnando sem grandes vidas relevantes. Mas encontramos algo que deve ser colocado aqui, porque ele participa também em cruzadas. E uma vem a se destacar, que é a Cruzada dos Pastores. Olha, de novo, ele envolvido em questões espirituais. Vai observando comigo e vai raciocinando comigo. Egito Antigo tem as suas questões espirituais à moda do Egito, ok? Vamos para Nero. Ele chega a conhecer Pedro, um apóstolo de Cristo. Depois ele está ali no Coliseu, nas batalhas, como gladiador. Ora ele era alguém mais próximo do imperador. Então, assim, às vezes soldado do próprio exército romano de novo, mas dentro desse contexto não é nada que se destaque muito, mas eu quero contextualizar ligeiramente para você que essas são a Cruzada dos Pastores via Google mesmo, tá? São cruzadas populares, medievais, datadas de 1251 e 1320, e na regressão a gente percebe na data de 1250 alguma coisa, em meados de 1200. São cruzadas evangélicas ou cruzadas de fé, organizadas por pastores, que incluem eventos religiosos de louvor e pregação. As cruzadas medievais foram movimentos populares sem apoio da igreja ou da nobreza, que culminaram em violência contra judeus e ataques a clérigos. As cruzadas, em muitos casos, realmente tiveram esse contexto religioso por uma razão ou outra, uns com razão, outros sem razão, mas a gente há de convir que sempre que há algum tipo de violência, e essa violência está associada à fé, à religiosidade, eu vejo que algo não está certo neste contexto. Mas faz parte da estrada humana, e nós estamos falando aqui de um espírito em que viveu em determinadas épocas, quase sempre conectado, de alguma maneira, com a parte religiosa, espiritual de sua época. E disso que eu podia estar trazendo a vocês, eu trago uma época extremamente importante. Começo revelando esta vida de Bruno com o seguinte nome: Jean de Metz. Jean de Metz foi um cavaleiro, um homem forte, corajoso, também bastante fiel. E por alguma razão, creio eu que muito espiritual, resolve acreditar em uma jovem camponesa, virgem, que diz ter visões importantes para serem reveladas ao Delfim da França, Carlos VII. Jean de Metz vem a se tornar mais à frente um companheiro muito fiel e um grande protetor desta que conhecemos como Joana d'Arc. Meus queridos, vocês não ouviram errado. Ele foi o cavaleiro que lutou bravamente ao lado de Joana d'Arc. Ele foi o primeiro que resolve acreditar nela. Nós sabíamos isso a partir das revelações, das visões, das regressões de memória. Depois nós buscamos quem foi essa pessoa, como descobrimos esse nome. Você pode fazer você mesmo esta mesma pesquisa e esse nome vai aparecer para você junto com outros nomes. Mas Jean de Metz, nós percebemos e conseguimos ter esta confirmação pelos mentores espirituais. Para que vocês tenham uma ideia, eu sei dessa história desde 2017. Vocês percebem que eu não tenho muita pressa de trazer as coisas aqui para o canal, certas revelações. Eu trago dentro do meu tempo, busco o amadurecimento de cada história. Algumas demoram muito, mas claro, neste caso demora um pouco mais, visto que este mesmo ser, Bruno, não faz regressões comigo. Mas vamos voltar aqui à história de Joana d'Arc, essa que foi feita santa muitos anos depois pela Igreja Católica. Jovem camponesa francesa, olha lá a minha conterrânea, nascida por volta de 1412, durante a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Desde a adolescência, ela dizia ouvir vozes divinas, que ela identificava como as de santos e anjos como São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, orientando-a a libertar a França da dominação inglesa e a conduzir o Delfim, Carlos, futuro Carlos VII, ao trono.
Convencida de sua missão, Joana procurou o exército francês e, após ganhar a confiança do Delfim, passou a liderar as tropas. Em 1429, obteve uma vitória decisiva na Batalha de Orleans, o que foi fundamental para a coroação de Carlos VII. No entanto, em 1430, Joana foi capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses, e entregue à Inquisição. Foi acusada de heresia e feitiçaria, submetida a um julgamento político e religioso em 1431. Queimada viva aos seus 19 anos. Mais de 2 décadas depois, um novo processo solicitado pela própria Igreja, declarou-a inocente e mártir. Em 1920, Joana d'Arc foi canonizada pela Igreja Católica e tornou-se santa padroeira da França, símbolo de coragem, fé e patriotismo. Eu não sei por que me emocionei. Ela foi muito corajosa. Eu também fico me perguntando quem foi Joana d'Arc. Eu quero já fazer um parênteses neste vídeo, que eu sei que ele é longo, mas ele é um vídeo para você assistir em 1, 2, 3 partes, dentro do seu tempo, com a sua pipoca, os Netflix mesmo. Muito humildemente, eu preciso comentar algo aqui, porque eu sei que os comentários vão vir. Eu nunca li isso, mas algumas pessoas, quando eu falei na internet acerca de Judas Iscariotes, aquele que acaba entregando Jesus aos seus inimigos daquele tempo. Então eu não sei se procede porque eu não li, mas as pessoas comentaram, olha só, que Chico Xavier teria dito que Joana d'Arc era a reencarnação de Judas, que a traição que Judas fez naquele tempo, então ela na pele de Joana vem a receber no seu tempo depois, né? Ali na Europa medieval. Essa informação não procede. Eu já disse para vocês, eu não sou nenhuma autoridade. Posso estar errada. E alguns vão falar, quem você pensa que é para falar contra aquilo que Chico Xavier disse? Sou eu, apenas eu, como ele era Chico, também passível de erros. Mas não é. E digo isso porque Judas é uma alma viva, reencarnada, me refiro. O Brasil é um jovem perturbado, um espírito cujas vidas que tem, sempre que chega na idade próxima à idade em que ele viveu com Jesus, ele tem uma espécie de surto extremamente depressivo. Muita raiva dentro dele, ele se perde num desespero que ele não consegue controlar e tira a própria vida. Desde a época de Jesus até o presente momento, este espírito não se recuperou. Eu estou fazendo esse parênteses aqui por conta dessa revelação acerca de Joana. Para saber quem foi Joana no passado, eu suspeito, não sei dizer, de 2 nomes lá de trás. Mas eu vou amadurecer isso ainda, para trazer aqui com calma, com cautela. Agora sinto que se tratava de uma jovem muito corajosa, muito forte, e que ela conseguia conter o seu sofrimento diante do preconceito. Mas ao mesmo tempo, sabe aquele espírito que vem sabendo que vai passar por aquilo? Vem com uma missão muito definida? Ela foi muito brava, ela foi muito forte, ela foi muito heroína mesmo. E mais do que tudo, morrer na fogueira, para mim, revela uma sociedade muito, muito, muito doentia. Eu só desejo mesmo que vocês consigam entender o quanto eu sou cautelosa em tudo que eu trago. E com todo o respeito e com toda a humildade do mundo. Eu só posso falar aquilo que eu sei, que vivo e que tenho acesso. E lembrem-se sempre, errar é humano e tá tudo bem. Não diminui ninguém. E eu gostaria inclusive que Bruno soubesse que errar não diminui. E que este erro que ele cometeu lá atrás faz parte. Não tem pessoa na Terra que não tenha errado. Faz parte da gente, da nossa construção. Porque somos imperfeitos. Mas se nós não tivermos a luz, a coragem, e por que não dizer humildade em reconhecer o erro, deixar o orgulho de lado, para entender o que aconteceu, o que nos motivou naquele momento, nós não evoluímos. Faz parte da evolução, o auto-perdão. Agora se coloque no lugar deste espírito. Esse viu Pedro ser crucificado, literalmente. Provavelmente conheceu Paulo, me lembrando agora, porque estavam no mesmo contexto. Paulo de Tarso, que era romano,
e que modificou-se ali, né? Virou cristão. Depois volta aquela coisa, as batalhas medievais e tal. Atende aquele louco Nero, se perde. E com a mesma devoção que ele atendeu a Nero, ele se entrega a Joana. E conhece muito do sistema porque ele percebe a traição em volta de Joana e que não fizeram nada para salvá-la. E ele ficou muito revoltado e descrente das coisas todas. Não é a primeira vida dele na França, tá? Porque a vida das cruzadas, ele passa pela França, ele passa pela Espanha. Bom, ele está no ambiente europeu mais tradicional que a gente costuma ter acesso e ver e conhece. Bom, depois de Joana 1400 e pouco, sinto que ele teve mais vidas ali até a próxima vida relevante. Essas vidas, como a gente sempre fala, nem tudo temos acesso, nós percebemos, mas não são, é meio que mais do mesmo. Não mais do mesmo no sentido de Joana, né? Mas assim, mais comuns, sem grande relevância. Então nós vamos para mais uma vida na França. E curiosamente, uma vida em que ele vai ser traído. Segurei. Eu falei já para você pegar a sua pipoca e se preparar e apreciar este vídeo de cunho mais educativo possível, espiritualmente falando, para que você consiga absorver e aprender o quanto mais possível for com os ensinamentos espirituais contidos aqui. Vamos para uma grande vida deste indivíduo. Vamos para uma grande vida de Bruno. E neste momento, acompanha comigo, que não é fácil também para mim a produção deste vídeo. Não é fácil contar as histórias, não é fácil porque ela requer muito conhecimento histórico. Eu devia ter feito faculdade de História, mas eu fiz faculdade de Letras. Então, tudo eu tenho que buscar mais referências, estudar, e são muitas histórias, muitos consulentes, graças a Deus. Mas aqui eu tenho que ter uma grande organização mental. Me explicando um pouquinho, mas também não vou aqui dar aulas de história, não é isso? Não é essa a questão. Mas nós precisamos contextualizar algumas épocas justamente para entender. Afinal de contas, nós não nascemos em um determinado ano e em uma determinada região à toa. Sempre há um porquê. E nós vamos falar de uma das épocas mais importantes do Ocidente. Você já ouviu falar em liberté, égalité, fraternité? Estamos falando da Revolução Francesa. Mas mais precisamente, vamos falar do rei Luís XVI. A Revolução Francesa foi um movimento social e político que ocorreu na França entre 1789 e 1799, marcando o fim da monarquia absolutista e do antigo regime. Inspirada por ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, ela resultou na instauração da República, mas também em um período de grande instabilidade política e violência. As principais fases foram a monarquia constitucional, a Convenção Nacional, com o período do terror, e o Diretório, culminando no golpe de Estado de Napoleão Bonaparte. Fazendo uma pequena ponte, uma pequena consideração que para mim é importante, até porque esta pessoa, como já comentei, fez parte da minha vida por um longo período e eu a conheço muito bem. Então é importante nós ressaltarmos esse detalhe. Quem conhece a minha história, de repente já leu o livro, fica aqui a recomendação, Uma História de Vidas Passadas. Você pode pedir e receber autografado em casa. Leia o livro, assista, eu tenho um vídeo aqui no canal também que vai aparecer em algum local dessa tela, que resume um pouco a história do livro. Eu vivi na França, venho a desencarnar em 1769. Estamos sob o governo de Luís XV. Apenas 20 anos depois, em 1789, inicia-se a Revolução Francesa. Em uma das minhas regressões que eu narro aqui no livro, eu lembro que falava-se coisas que não poderiam ser ditas, que fazia parte de alguma espécie de conspiração. Mas eu estou no sul da França, eu estou no interior. Ainda tenho alguns detalhes da minha vida passada para descobrir, para entender, não tão de mim, mas, por exemplo, do meu pai, que eu sei que trabalhava para o rei Luís XV. Agora, temos que considerar o seguinte, eu falo essas coisas para que vocês entendam que muito desses conteúdos, de alguma maneira, vieram para mim e não começaram nem nessa vida. De uma maneira indireta, já estava intercalada com isso naquela existência. A corte de Luís XV foi uma corte conhecida por excesso de luxúria. A expressão mais delicada que eu posso usar nesse contexto. Por excesso de luxúria. Luís XVI, que é aquele que vai assumir o trono aos seus 19 anos de idade, cresce neste ambiente em que há muita ostentação. Tudo isso acontecia em Versalhes. Você pode estar pensando que Luís XV poderia ser o pai de Luís XVI. Não, ele era o tio. O pai de Luís XVI vem a desencarnar quando o menino tem 11 anos de idade apenas. Ele não cresce, outra vez voltamos à história, ele não cresce com a presença do pai, o que o abala naquele momento, segundo algumas pesquisas que eu fiz. De novo, reitero,
aqui na descrição do vídeo tem referências de vídeos interessantíssimos que eu assisti nas minhas pesquisas e acho que vale muito a pena a gente assistir e conhecer mais história. Então, Luís XVI, quando o pai desencarna, que era o pai para se tornar o rei, ele vai assumir o trono. Agora, ele não é exatamente uma figura política e preparada para isso, porque o pai dele tinha uma saúde muito frágil. Mas, em 10 de maio de 1774, quando Luís XV vem a desencarnar, então, naturalmente, o menino de 19 anos torna-se, a partir de então, Luís XVI. Compreenderam? Ele já está com 19 anos. O pai dele morre quando ele tem 11. Ele cresce na corte da luxúria e, aos 19 anos, torna-se rei, com um peso de responsabilidade extrema sobre si. A vida inteira. Gente, é sério, todas as memórias que eu tenho da Revolução Francesa, de quando eu estudava, eles traziam o contexto de que Luís XVI era um rei que foi completamente... sabe, tô nem aí para o povo, que Maria Antonieta disse aquela célebre frase, os dois casaram-se a contragosto, você já deve ter estudado isso, mas Maria Antonieta, ela fala, diante da miséria que a França estava passando, da fome que a população estava sofrendo, então ela diz, ora, se não tem pão, que comam brioches. Eu cresci sempre com uma certa ojeriza quanto a este contexto, mas os estudos que eu fiz de uns tempos para cá, e antes da pesquisa, já prevendo o vídeo, mas antes disso, alguns documentários na internet e tudo mais, eu via que alguns pensadores, alguns escritores traziam a interpretação de que Luís XVI não estava exatamente jogando o jogo daquela corte, mas levou a fama em um determinado momento, como Maria Antonieta levou a fama. Muita gente hoje, muitos historiadores, pesquisadores, alegam que essa frase foi atribuída a Maria Antonieta e que ela não era exatamente daquele jeito. Bom, quanto a Maria Antonieta, eu teria que esperar essa pessoa passar nas minhas regressões, uma vez que conheço, então, a reencarnação de Luís XVI, eu acredito que possa ser possível. Mas continuemos, porque assim, através das regressões, a gente pode detectar se isso foi verdade ou se isso foi mentira. Agora, alguns historiadores alegam que Luís XVI era um cara extremamente inseguro, não sabia o que fazer. Quando a primeira vez, nossa, foi na pandemia que eu assisti o primeiro documentário que trazia essa interpretação, quando eu vi esse documentário, eu pensei, opa, esse que está falando sabe o que disse, porque faz sentido com a figura da pessoa que eu conheço hoje. Mas antes de continuar nesse contexto, eu não vou me aprofundar, mas a gente só para termos um pouco de entendimento maior, eu peço que você assista os vídeos que eu recomendo aqui, porque vale muito a pena. Mas como foi que eu descobri? Isso foi sem querer. Vamos lá. Primeira coisa, sempre convivi com o Bruno. E quando ele era mais jovem, eu costumava olhar para ele e dizia, caraca, esse rapaz parece que tem um rei na barriga. Sempre falei. Mas sabe essas frases que a gente diz de boca para fora? Que a gente fala assim, nossa, porque eu estou diante de uma pessoa que gosta de que você faça o prato dela, que você entregue a toalha dela, que gosta de um conforto, gosta de um pouco de luxo, digamos ou não. Não estou criticando, estou identificando, são as características dessa pessoa. Mas, em alguns momentos, aquilo me irritava profundamente. Profundamente. Porque a gente vive numa outra realidade e ninguém tem que ficar sempre servindo o outro o tempo inteiro. Ok. Falava isso da boca para fora. Vamos voltar à história da Francine. Essa parte é importante. Essa parte é muito importante. Mesmo, claro, eu sei que você vai ler o livro para você conhecer o primeiro trecho dessa história. Vai assistir o vídeo que eu já recomendei aqui, o meu vídeo. Mas existem coisas que não estão neste livro, não estão neste vídeo, pelo menos não de maneira precisa. Porém, eu tenho alguns vídeos a mais aqui no canal, que são os vídeos de entrevista com a Mama. Vale a pena você assistir. São 4 vídeos, então eles vão estar passando, alguns deles, tá, no decorrer deste vídeo agora. Vamos lá. A espiritualidade bloqueou a minha sensibilidade e a da Mama para que nós soubéssemos quem era quem. Para que vocês entendam, as minhas regressões de memória narradas no livro aconteceram no ano 2000. E eu sempre tive facilidade de olhar para uma pessoa e descobrir se ela foi ou não da minha vida passada e também dentro de uma relevância daquele contexto para a Francine. No entanto, a Mama, ela foi minha tia em vida passada. Chamava-se Desirê. Ela era irmã do meu pai. Só que, somente em 2017, eu tive um insight. Porque muitas pessoas da minha vida passada apareceram no meu contexto, na minha vida pessoal naquele ano. E houve um momento, eu estava reescrevendo um pouco dos meus diários, enfim, analisando a minha história. Eu lembro que eu tive um insight, hein? Cheguei pra mãe e falei, quem você foi na vida passada? Não tem como você não ter estado na minha vida passada. Mas eu não consegui saber quem. Só tive um insight. E ela mesma por si só despertou, viu-se, pra Mama também, isso é bastante fácil, como minha tia Desirê, irmã de meu pai. Você deve estar se perguntando, por que é que a espiritualidade brecou isso na gente? Acontece que nós precisávamos passar por uma experiência nessa atual encarnação sem ter a interferência dos sentimentos do passado. Aí você pode se perguntar, mas que sentimentos são esses do passado? Se era tia, será que ela era legal com Francine?
Aí é que tá. Quando nós descobrimos que ela foi a Désirée, a mamãe chegou pra mim e falou: você escrevia cartas para mim? Eu vou começar a ficar emocionada. Ai. Na minha adolescência, quando a mamãe começou a me ajudar, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas, né? Eu vivia escrevendo carta pra ela, olha só a coincidência. Bom, naquele momento, ela explicou. A Francine escrevia cartas para Désirée, pedindo para Désirée salvá-la do pai, porque ela queria viver com o seu amor e o pai não permitia. E Francine ficou esperando por muito tempo, porque era a única pessoa que ela podia pedir socorro, a única, entre aspas. Existiram outras pessoas e todas essas pessoas traíram Francine. Essa história não está no livro, vai entrar no segundo livro e quando eu tiver, para escrever. Tempo e respiro. Mas vamos lá. Ela pediu socorro para a tia, mas ela nunca teve resposta da tia. Nunca. E de repente Francine morreu. Sem saber da tia, achando que a tia estava desprezando-a. Okay? Quando eu soube disso, quando a mamãe me fala isso, eu fiquei assim, para vocês entenderem que o processo de regressão ele influencia energeticamente. Ele vibra na gente por algum período. Eu estava consciente, mas eu senti, sabendo o que eu estava sentindo. Eu fiquei assim. A Francine não tinha ninguém. Aquilo me deu uma coisa estranha em mim. Estranhíssima. Sabe? Uma raiva. Muita coisa. A mamãe chegou pra mim e ela perguntou: seus sentimentos por mim mudaram? Eu falei: não, mama. Mas é tipo assim, não quero falar contigo agora. Mas isso foi por algumas horas. Depois passou. Fiz algumas orações para aquilo passar. Passou. Faz parte. Aquele sentimento não era da Fernanda. Pertencia à Francine. Porque a Francine morreu, desencarnou com aquela crença. Ok. Então eu vou fazer regressão na mama. Depois de semanas. Vamos fazer regressão para ver direitinho essa situação. Vamos fazer regressão nela e ela volta para a vida da Désirée. No que ela volta para a vida da Désirée, então vem todo o contexto que ela recebeu todas as cartas da Francine. Ela tinha ido para a Inglaterra comprar uma casa para a Francine de frente para o mar. Voltou para Nice para pegar a sobrinha, para pegar o amor da sobrinha, o seu grande amor, e levar para a Inglaterra longe do pai, porque ela enfrentava meu pai, tanto meu pai bateu nela. Ele deu um tapa na cara da Désirée porque ela o confrontou. Mas quando Désirée retorna para a casa de Francine, o jardineiro vai correndo lá na frente, intercepta ela. Ela está dentro da carruagem dela ainda, né? E ele diz para ela: a Francine morreu, a menina morreu, a menina morreu. Bom, enfim, mas essa história vocês vão ter que ver o vídeo que está passando por aqui, porque ele está mais detalhado e estou conversando com a mamãe nesse vídeo. Aí nisso, saindo do contexto Francine, ela vai para uma outra fase da vida da Désirée, que são anos depois. Então ela vai, olha, a Francine desencarnou em 1769. Ela vai justamente para 1774, são 5 anos depois. E ela está num grande evento, no que parece ser Paris. Ela não enxerga bem, ela percebe um ambiente muito luxuoso, muita gente. Ela está toda emperequetada porque ela frequentava a corte já do Luís XV. E ela olha, é aniversário do rei. Ela olha, eu estou fazendo a expressão porque ela é muito viva na regressão, então ela fica assim, não é aniversário do rei, ela olha assim, é a posse do rei. A posse do novo rei. Aí eu sei que é Luís XVI que está entrando, porque eu já estudava história e tudo mais. Aí ela assim, é o Bruno? Não. Ela entra em estado de negação, normal. É o Bruno? Ela, claro, tá de olho fechado, deitada na cama. É o Bruno, ele é o rei. Aí cai a ficha de tudo aquilo que eu tinha falado. Mas parece que o Bruno tem um rei na barriga. Parece isso, parece aquilo. Em alguns momentos eu achei isso, porque em outras vezes parecia que ele não passava de um soldado obediente a qualquer outro colega, principalmente a figuras masculinas. Enfim, resumindo a vocês. Neste momento, nós entendemos que o Bruno, a mamãe também conhece ele, também tinha sido Luís XVI. Isso foi em 2017. Eu já tinha o canal, mas não trouxe essa história pra cá. E agora, Bruno está na minha vida de maneira muito mais direta do que Luís XVI, porque neste caso, Francine não chegou a conhecer Luís XVI. Mas Francine conheceu, ainda que ligeiramente, Luís XV. Porque ela também frequentava Paris e a corte, por conta dos ofícios de seu pai. Mais à frente, a Revolução Francesa vem a estourar, ela de fato é uma revolução, não começa da noite para o dia,
tudo é um passo de cada vez, mas são muitos passos, são muitas pessoas envolvidas. Existe um contexto muito grande dentro da história da Revolução Francesa, e eu vou falar nela em outros vídeos aqui no canal, justamente porque outros consulentes passam pela Revolução Francesa. Um destes consulentes, especialmente, estava diretamente ligado à própria corte de Luís XVI e me aparece nas regressões. Entendam que eu tenho a sensação que eu vivo no meio de um quebra-cabeça. Tem uma peça que eu encaixo aqui, outra peça que eu encaixo aqui, outra está mais embaixo, outra está mais em cima, e eu vou tentando ligar porque que essas pessoas aparecem na minha vida. Num primeiro momento era de um jeito indireto na minha vida pessoal, e agora é de um jeito direto nas minhas sessões terapêuticas. Mas continuemos. História da Revolução Francesa. O rei que vivia em Versalhes precisa retornar então para Paris, não é que ele vai retornar, ele é obrigado a ir de vez para Paris, porque o povo quer a presença do seu rei ali, e alguns gostavam de Luís XVI, outros não. Mas muitos desejavam o fim da monarquia, essa é a verdade. Então esse foi um sentimento e uma conspiração que foi um crescente dentro da França. Os historiadores dizem, era um rei que sabia o que fazia. Outros dizem, não, ele era inseguro e não sabia o que fazia. Eu posso dizer a vocês, eu posso afirmar, dentro da minha visão espiritual, Luís XVI era tão inseguro quanto o Bruno continua sendo. Extremamente inseguro. E digo mais, dentro do que eu alcanço, Luís XVI, em momento nenhum, tomou uma decisão de vontade própria. Porque ele não sabia ser firme em suas palavras. Porque ele não sabia ser firme em suas vontades. Ele muitas vezes ouvia uma voz aqui, ouvia outra voz ali e seguia-se por estas influências que são normais a um rei. Mas mesmo assim, quando se trata até mesmo da sua vida, a pessoa pode falar para você, usa o salto alto, não, usa a rasteira, usa o chinelo. A decisão tem que ser sua e também tem que estar alinhada com uma vontade que ele seja genuína. Senão você joga para fora as rédeas que Deus lhe permite ter em sua vida. Só que isso tudo é reflexo de um espírito que sempre foi soldado obedecendo a generais lá atrás. Sempre foi soldado. Então, de repente, ele tem a responsabilidade de um país, e não é um país qualquer, estamos na França do século XVIII. E ele consegue deixar isso escapar. Ele é extremamente influenciado nessa corte. Teve bons conselheiros. E digo mais, do ciclo de amizades de Bruno, alguns eu já reconheci daquela corte, de nome importante e de nomes que não foram importantes, e que estão com ele até hoje. Certa vez, inclusive, eu fui ter uma reunião com ele no trabalho dele, e ele foi me receber na porta. Então ele foi na frente entrando, e curiosamente Bomba também estava comigo. E eu só sei que ele foi andando e eu vi certinho aquela capa vermelha e branca, de veludo, quente, natural, enfim, dessas monarquias de países frios. E eu olhei, nossa, olha lá, o Luís XVI. E às vezes eu fico, caramba, eu posso ser um espírito jovem nessa terra, mas o que eu tô conhecendo de história é para professor de história nenhum botar defeito também, né? Porque eu tô vendo a história meio que viva acontecendo através dessa mediunidade, sabe? É incrível, eu sou muito grata à espiritualidade por isso. Mas enfim, Luís XVI, finalizando um pouco desse contexto, em uma determinada noite ele resolve fugir com Maria Antonieta e seus filhos. Não é que ele resolve, ali alguém colocou isso na cabeça dele. Claro, não estou o eximindo de suas vontades, mas sempre partiu do outro, nunca partiu dele. Ele tem muito mais a essência, a energia da obediência do que de mandar. Manda em coisas pequenas, mas em coisas grandes, não. E Luís XVI estava muito perdido, muito perdido. Alguém colocou isso na cabeça dele. No entanto, nessa fuga, eles resolvem se vestir de servos e eles estão indo para a Áustria, se eu não me engano. Eles são interceptados pela polícia, por uma autoridade policial. A França está mudando, tá, gente? O rei já não é mais tão absoluto assim quanto era antes. E nessa intercepção, o rei reconhece, nossa, mas esse daqui parece muito com Luís XVI. Enfim, eles têm que retornar a Paris e aí são acusados de traição. Mas eu sei, só que isso eu não sei quem. Posso vir a descobrir, e eu acho que futuramente a história de Luís XVI, pelo ponto de vista espiritual, merece um vídeo só para si. Mas eu gostaria de estar em Versalhes para fazer isso. Me arrependi de nessa viagem não ter ido a Versalhes. Eu podia ter colocado isso no roteiro e nem cogitei, nem pensei, nem lembrei. Agora, eu sinto que ele foi traído. E acredito aqui, se ele fizesse a regressão comigo, facilitaria a minha vida. Mas não é o caso. Eu acredito que a fuga justamente desta noite, entre outras atitudes que ele comentou, foram conselhos que ele recebeu de uma determinada pessoa. E não é Maria Antonieta.
Maria Antonieta devia estar tão apavorada quanto ele, querendo fugir, voltarem a ter um pouco mais de segurança, por isso pediu um auxílio do exterior, né? Do externo, para com a França. Mas, naquele momento, alguém deu essa ideia. Alguém falou que ele deveria sair dali. Somado ao medo que ele já estava sentindo, a sua própria e natural insegurança, ele aceita a sugestão e sai. E acredito que essa mesma pessoa possa ter, pelos bastidores, ter cogitado aí a prisão, né, tramado para que então ele fosse acusado de traidor, para que ele fosse entendido como traidor da França, merecia ser preso e depois, claro, merece morrer e ele é morto pela guilhotina. Luís XVI perde a cabeça na guilhotina e depois, no ano seguinte, é Maria Antonieta. Espiritualmente falando, isso para mim é muito claro que o mundo espiritual está querendo dizer para este espírito: para de confiar nos outros e confie em você. Não quer dizer que todos sejam traidores, não quer dizer que todos sejam do mal, mas em primeiro lugar, gente, é óbvio, confie sempre em você, sempre em si. Em primeiro lugar, quer dizer, em primeiro lugar em Deus. Aí tem mais um detalhe. Luís XVI cresceu sendo dentro dos valores cristãos, dos valores católicos, com muita influência também do clero sobre ele. Olha que difícil viver um cara numa corte ainda cheia da luxúria e junto a isso a influência da igreja e dos valores morais da igreja católica. Ele fica perdido. Afinal de contas, é homem, tem um monte de mulher à disposição. Não que eu esteja querendo, né, amenizar, mas é que era uma coisa muito natural e fácil. Trata-se de um espírito extremamente confuso, extremamente perdido, e que não teve o entendimento em vida de perceber o tamanho da sua responsabilidade e o que ele podia fazer. Não se trata de uma alma ruim, mas uma alma perdida, que não sabia ou que não trazia para si a força do livre-arbítrio. Então Luís XVI desencarna, morto pela guilhotina na Revolução Francesa, em praça pública. Vocês conseguem imaginar o choque, a vergonha, o desespero, o quanto não se sentiu humilhado este ser nesta hora? E a história dele não termina aí. Temos mais para contar. Para continuar melhor a nossa história, eu acho melhor explicar aqui no meu velho quadrinho. E que essa canetinha tenha tinta. Nós estamos falando então, Bruno, vidas passadas. Até o presente momento nós observamos que Bruno começou então suas vidas no Egito Antigo. Várias vidas aqui, mas sem grande importância sentimental, emocional. Era o nível de consciência desse espírito nesta época é um nível mais baixo, mais condizente àquela época, àquela estrutura. A Ari também não cometeu nada muito grave do que a gente já pode prever. É diferente, então, da vida em que ele está na época, então, de Nero, em Roma, e aqui mata o pai. Deixa eu colocar aqui embaixo. Depois dessa vida, então, ele continua em Roma como gladiador. Mas também vidas de lutas, não tem nada específico assim, nossa, que a gente possa acrescentar ou trazer para vocês. Ele passou por vários imperadores, são várias encarnações mesmo, tá? Porque ele desencarna sempre muito jovem, inclusive na maioria das vidas ele desencarna jovem. Gente, sem mentira, eu não tinha pensado nisso, mas creio que nesta atual encarnação será a vida em que ele vai realmente envelhecer. Até porque na vida de Luís XVI, eu acho que Luís XVI está com 39 anos. É isso, Fernanda? Tenho que checar. Mas vamos lá. Levando em consideração mais especificamente a vida em que ele está com o imperador Cômodo. Mas ok, são imperadores ruins de toda maneira, né? Nero, Cômodo e etc. Nós vamos para soldado, cruzadas. Essa letra ficou terrível. E aí a gente tem uma vida importante em que ele é um cavaleiro também, soldado, cavaleiro e não cavalheiro, que é o Jean de Metz, com Joana d'Arc, tá? Eu vejo isso tudo muito semelhante. Aqui mais fraquinho, aqui começa, aqui pega, né? Essa é a vida realmente principal desse espírito, onde ele de fato comete um grande erro. Dado o seu orgulho, ele vem cometendo esse mesmo erro há várias encarnações. No caso, não admitir que aquele caminho que ele escolheu está errado. No caso de não admitir que está sofrendo uma influência e que não está tendo capacidade genuína de decidir, de decisão própria. Ele está sendo levado pelos outros. A partir dessa vida, sempre vivendo sem a presença masculina, sem a presença de um pai. Mas assim, é sem presença masculina de um geral. Sem pai ou sem tio, sem avô. Essas pessoas, elas estão em sua vida, mas por tempo limitado.
ele sempre perde enquanto é criança. Observem, em nenhuma vida até o presente momento aqui, nós podemos destacar um grande sofrimento. Ele está seguindo o fluxo, sendo mais guiado, eu posso dizer, pelo seu próprio orgulho, pelo estilo de vida, por aquela energia que o conduz. Mas uma dor, tipo a minha, ou a de muitos que me assistem, de muitos que eu conheço, que é a dor mais interna, ela não veio à tona ainda. Vocês vão sentir diferença de luz, gente, mas é porque eu tô mexendo aqui e ali. Então nós vamos para Luís 16, na vida de Luís. Agora não lembro se é com S ou com Z, vou deixar um S aqui. 16 começa a ter um sofrimento. Por que esse sofrimento aparece aqui? Ele aparece mais precisamente no fato de ele passar aquela vergonha pública. Então aqui, Bruno começa a ter uma mudança. Quero dizer, o espírito de Bruno começa a ter uma mudança em termos espirituais, em termos de consciência. Ele começa a despertar mais aqui. Ainda que eu acho que na vida com Joana ele teve um certo impacto, mas não foi tão pessoal. Foi mais tipo, nossa, que mundo injusto. E a gente aqui tem uma história de traição muito forte. Isso acontece aqui também. Tanto do ponto de vista de Luís ter traído a França, porque querendo ou não, ele não era exatamente a pessoa bem preparada, né? Ele não foi mesmo preparado para isso. E a gente vai para uma nova vida dele agora. Isso aqui acontece no século XVIII, mesma época que a minha. Então nós vamos para a época em que ele foi um xerife na Irlanda. E aqui a gente vai ter uma vida de extrema dor que ele passa. Grande dor. E ela merece que você pegue uma água, faz lá mais pipoca se você ainda não tem. Não tem como eu contar tão rápido, são detalhes, eu preciso deixar explicado, porque a função do vídeo é ensinar. Ok? Então aqui nós temos ele na Irlanda, mais ou menos meados de 1800 e alguma coisa, 1850, não sei, não lembro a data precisa. Como é que nós sabemos disso? Porque o grande amor deste espírito, o grande amor desse espírito, especificamente uma alma gêmea mesmo, propriamente dita, como alma e chama gêmea tudo junto, tá? Vive com ele nessa vida aqui, tá? Mas a história termina em tragédia. Na Irlanda do século XIX, essas almas se conhecem. Ele, um pouco mais velho do que ela, um cara de cabelos mais curtos, bigode, encorpado, sempre neste estilo, sempre. Ela, uma jovem, andavam de bicicletas e acabam se encontrando casualmente numa praça, chama atenção. Um namorinho começa a surgir dessa situação, acaba virando um casamento mais à frente. Mas nós precisamos contextualizar. Mais um detalhe. Não a questão contexto histórico-social, a questão pessoal de ambos. Amanda, nesta vida, tinha por mãe a mesma mãe desta atual encarnação. Tinha uma irmã mais velha também. Bruno, naquela vida, tinha por mãe uma tia adotiva desta atual encarnação. Guardem esses detalhes. Mas essas histórias de sogra, do quanto que elas incomodam, das pessoas interferindo muito na vida do casal, ela começa naquela vida. O que aconteceu? Eles vivem muito bem, eles são felizes, eles têm uma casa que nos fundos tem uma montanha e tem um pequeno lago. É um ambiente muito bonito. Os familiares moram ali por perto. Ele é xerife, é um cara, de novo, no meio da autoridade, né, representa ali uma autoridade, não exatamente como soldado, mas ainda está no mesmo eixo, compreendem? Ele se casa. Ela fica sozinha, boa parte do dia, logo engravida, e depois ela vem a ter uma menina. Esta menina também está reencarnada nesta atual vida, mas não diretamente ligada a eles. É um pouco indireta, mas ambos chegaram a conhecer. Ela ainda é uma criança. Mas a mãe de Amanda era aquela pessoa que costumava ir na casa dela o tempo inteiro, sabe? Interferindo muito na vida do casal, dando palpite, falando que tinha que ser isso, como tinha que ser aquilo. Em tudo quanto era a situação da casa, do estilo da casa, da maneira de fazer uma comida, ela se metia. Isso começou a gerar muito atrito entre os dois. E os dois começavam a discutir cotidianamente assuntos, do meu ponto de vista, bobos, porque eram coisas realmente do dia a dia. Mas havia a interferência daquela mãe naquela situação o tempo inteiro. Às vezes mas a irmã era mais quieta mesmo. Ainda que a irmã seguia as ordens da mãe. A mãe era metida, era extremamente metida. Então, aquilo começou a gerar um problema neste casal, porque o xerife, o Bruno, ele não aceita muita ordem. Gente, de novo, é mulher, ele sempre aceita mais ordens de perfis masculinos, não de femininos. Ainda mais alguém metendo o dedo naquela vida pessoal dele. Bom, isso vai tornando Amanda um pouco depressiva. Aquela alegria de viver vai ficando de lado, porque fica uma situação que nunca cessa. Isso tudo eu sei, porque nesta vida, como vocês já devem ter deduzido, eu conheci a Amanda e fiz a regressão nela. Mas eu tenho visões próprias dessa situação, principalmente a janela e os dois brigando, como se eu fosse a câmera,
olhando de fora aqui, tem um janelão na frente, eu acho que é uma pia, sei lá, é o ambiente da cozinha, e eu vejo a montanha e sei que mais ali está o lago. E os dois estão sempre brigando, sempre brigando. Inclusive, nessa atual encarnação, eu vi demais eles brigando e discutindo de novo por coisas idiotas. E muitas das vezes, como a mãe de Amanda é a mesma daquela vida nessa atual encarnação, ela se metia, sim, no relacionamento. Mesmo porque ela sempre deixou claro, para que todos entendessem, que ela não se agradava da pessoa de Bruno. Dessa vida, no caso. Não gostava dele. Diminuía e humilhava constantemente. Creio eu que de tudo quanto é coisa que esteve envolvida neste relacionamento, um dos maiores fatores para que este casal não tenha dado certo foi a interferência dessa cidadã. Ela também não gosta muito de mim. Isto é recíproco. Eu realmente não consigo gostar muito de pessoas materialistas. Me desculpem. Mas vamos lá, continuando essa história. Amanda vai ficando cada vez mais entristecida. Vai ficando mais pesada. Bem pesada. Em uma determinada tarde, depois de feitas as atividades de casa, ela estava sozinha com a criança já com os seus... Gente, posso não estar precisa na idade, mas 3 ou 4 anos de idade. Amanda vai descansar um pouco. A criança está brincando. Está quieta. Ela é, teoricamente, uma criança quieta. Ainda. Amanda dorme. Pega no sono. Você sabe que pessoas depressivas perdem muita energia da vida e dormir é uma das fugas. Ou uma das saídas. Porque realmente o corpo e a mente estão pesados. Neste contexto, a criança está brincando, sozinha. Aproxima-se do lago. Ela entra no lago. De repente, Amanda acorda, com os gritos da irmã que havia entrado em seu terreno. A irmã entra, tira a criança da água já morta. Amanda não aguenta aquela situação, não suporta. Tudo aquilo piora a situação de todos. Tanto de Amanda com sua mãe e agora sua irmã, porque quem foi a culpada? De quem era a responsabilidade de cuidar da criança? Era de Amanda. Mas enfim, a situação foi essa, foi assim que aconteceu. Bruno, por sua vez, o xerife, fica desolado. E claro, as brigas entre os dois só pioram. Amanda não aguenta aquela situação. Tem algumas economias guardadas, pega essas economias e sem que ninguém perceba, ela vai embora. Eu não me recordo agora para que país ela vai, mas ela pega um trem e para algum país dessa região, talvez Inglaterra, e ela consegue trabalho numa lanchonete, aluga um quarto de uma senhora e ali passa a viver. Com muita tristeza, com muita dor, aos poucos vai encontrando novos amigos. Isso aos poucos, gente, eu tô falando de meses e alguns anos. Ninguém sabe onde ela foi parar. O marido não sabe, a mãe não sabe, a irmã não sabe, a sogra não sabe. Ninguém tem a menor noção de onde Amanda foi parar. Enfim, ela vai se ambientando, vai criando novas amizades. Algumas dessas amizades que ela cria no ambiente da lanchonete, ali do que ela serve, do restaurante, enfim, são pessoas que ela encontra nessa atual encarnação também. Depois de muito tempo, a irmã de Amanda consegue encontrá-la. É uma espécie de detetive natural. Consegue encontrá-la. No que ela encontra, ela bate da porta desta pensão. Essa senhora está viajando. Elas brigam, elas discutem, porque a irmã chama ela de irresponsável, porque ela abandonou a todos e etc. Amanda não fica bem com a visita da irmã. Ela quer porque quer levar a irmã junto, mas a irmã não vai. A irmã depois vai sozinha. Amanda fica. E ela fica sozinha. Tudo aquilo que ela tinha tentado esquecer volta à tona, numa profunda depressão. Observem que a depressão também tem a ver com o peso de nossas responsabilidades. Não é apenas os fatores que nos acontecem. Enfim, não podemos mudar o passado. Eu aqui só posso contar a história. Naquela noite, Amanda sozinha em casa, porque a senhora daquela casa havia viajado, vai até o banheiro, cenas clássicas, mais verdadeira. Ela vai tomar seu banho na banheira e ali ela tira a própria vida. Esse espírito não fica desacoplado do corpo. O corpo físico está ali, sem vida, naquela banheira. E ali fica por dias, semanas, até esta senhora retornar àquela casa. Quando então encontra o corpo já em decomposição e o espírito de Amanda ao lado daquele corpo por todo este tempo. O que aconteceu depois disso? Eu não sei. Essa pessoa não faz mais parte do meu eixo, eu não tive mais acesso a ela. Ela mudou-se daqui, na verdade. Então eu não fiz mais regressão para continuar. E também acho que é o suficiente. Para que você possa aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre almas gêmeas, tem um e-book disponível na Hotmart de minha autoria e o link está aqui na descrição deste vídeo. Inclusive, essa é uma das histórias narradas neste e-book. Vamos lá, compreenda comigo. Essa é uma vida em que esse espírito, Bruno, encontra pela primeira vez a sua cara metade. Esse espírito que vem para ele na vida como xerife na Irlanda, meados do século XIX, é um espírito mais recente na Terra.
diferentemente da minha história com um cantor, em que nós vivemos praticamente nas mesmas épocas, com pouca diferença de anos, né? Ele é um pouco mais velho que eu, geralmente, mas nós estamos destinados a sempre vivermos juntos. No caso do espírito de Bruno e desta sua cara metade, a sua versão feminina, neste caso, ela demorou bastante para vir à Terra, para reencarnar, até porque o próprio espírito de Bruno eles têm uma configuração diferente. Tanto um quanto o outro, nesta atual encarnação, tiveram situações semelhantes, de viverem sem a presença do pai, e no caso de Amanda também vem de outras vidas, de terem gostos muito semelhantes quanto à comida, alguns comportamentos também semelhantes, só que cada um deles enxerga aquilo do seu próprio eixo. Então fica muito difícil conseguir enxergar que o outro é parecido com você, porque requer realmente muita maturidade espiritual para alcançar isso que só quem está de fora consegue observar. Mas podemos deixar isso para uma outra história. Alguns fatos em ambas as histórias, tanto de Bruno quanto de Amanda, nessa vida foram semelhantes. Quando eles eram crianças, por exemplo, e não se conheciam, tanto um quanto o outro, brincando na escola, sofreram pequenos acidentes que deixaram uma cicatriz, uma determinada cicatriz em seu corpo. Tanto um quanto o outro têm a mesma cicatriz na mesma região do corpo. São pequenos detalhes, mas que têm a ver com energias afins, de almas não só afins, mas que um é metade do outro, porém extremamente desequilibrados. Mas nós, que lá no fundo torcíamos para que este romance desse certo, uma vez que víamos a questão espiritual por trás de tudo isso, também fomos compreendendo no decorrer desta vida atual, em que Bruno e Amanda se conhecem, passam a namorar, mas infelizmente, ou talvez felizmente, essa história acaba não vingando, porque na verdade ela termina muito mal naquela vida passada. E nessa vida foi uma espécie de acerto de contas, porém um acerto de contas que poderia ter sido positivo, se ambos tivessem, penso eu, olhado um pouco mais para dentro do que para fora de si. Mas o espírito da Amanda não entra em nossas vidas nesta vida da Irlanda. Ou melhor dizendo, não entra exatamente na vida de Bruno nesta existência da Irlanda. Ela também está lá na França, no contexto de Luís XVI. Precisamos levar em consideração um detalhe importante. Amanda, ela também vive nesta época de Luís XVI, mas não diretamente com ele. Se ela chega a encontrar-se com ele, foi de alguma maneira muito indireta, porque ela era muito novinha, mais nova do que ele no caso, né? Ele tem 19 anos quando vem ao trono, e a Amanda é uma figura importante também na vida da Désirée, que foi minha tia na vida passada, na minha vida passada. O que acontece? Désirée, na verdade, tratava-se de uma cortesa, digamos assim, de alto luxo, mas na verdade ela era aquela pessoa que levava muitas meninas de luxo para a corte francesa. E ela fez uma fortuna, a minha tia, naquele tempo, com este tipo de serviço. Levava as meninas para a corte. Então, ela tinha, inclusive, aqui pelo canal, algumas dessas meninas já apareceram, já foram consulentes minhas, e pessoas que se afeiçoaram com a mama de um jeito diferente, mas que tem a ver com esse contexto. Eram prostitutas de luxo, mas, por uma razão especial. A verdade é que Désirée, ela adota Amanda, que naquela vida da França, aqui atrás, tinha como pai o mesmo espírito que hoje é sua mãe, que também foi mãe nesta vida da Irlanda. E era um pai, olha que curioso detalhe do pai, ela tinha o pai por perto, mas o pai, ele não lhe dava atenção, ele desprezava aquela filha. E muito cedo ela foi retirada da mãe, foi retirada do pai, Désirée resolve adotá-la, mas não para ser a prostituta, mais uma das meninas que servia à corte da França desse tempo, mas tomou para si. Porém, essa menina, Amanda, nesse tempo, que nasce muito pobre e vai, querendo ou não, herdando tudo que era de Désirée, ela passa a encontrar com as outras meninas que Désirée, querendo tem como se fossem filhas também, suas afilhadas, digamos assim. Ela vai encontrando muitos ciúmes naquele percorrer, naquele caminho. Ela tem mais regalias porque ela tá ali para outro fim, para outro destino. Mas as meninas têm ciúmes dela. Só que ao mesmo tempo, ela é tão mimada nessa vida aqui da França que tudo que ela quer, ela consegue fácil. Mas há um determinado momento em que Désirée diz não a ela. Ela não aceita aquele não. E é aí que ela comete um grande erro. Porque é justamente o espírito de Amanda que mata a Désirée. A minha tia. A mama, que vocês conhecem aqui do canal. Ligeiro parênteses. Há muitos detalhes nessa história. E alguns eu vou guardar para o futuro. Porque ao presente momento já é suficiente tudo que estou revelando. Mas claro que a história continua. Da vida de Bruno, Aqui a gente também não sabe o que acontece com ele exatamente depois
Eu começo uma frase e não concluo, gente, mas o pensamento aqui tem muita informação. Vamos lá, de novo. Desta vida em diante, é claro que vem uma outra encarnação depois, eu já vou explicar. Agora, o que acontece com ele pós morte da filha e sumiço da esposa? E claro, imagino que muito tempo depois eles devem ter tomado conhecimento do suicídio que a Amanda, comete ali. Eu não sei como ele fica. Eu só sei que, aí que eu estava falando de sofrimento para vocês antes. Um grande sofrimento inicia-se aqui. Aqui é o início, aqui dor pura nesse espírito. É dor. E não é pequena. Aí você se pergunta, por que tem que passar por isso? Se essas coisas não acontecem, o estilo soldado, o estilo gladiador, o homem que obedece cegamente ao maluco tipo Nero, vai continuar vivo dentro dele, porque aquilo está cristalizado. Deus não erra a mão, gente. Não erra a mão. Nós é que precisamos entender o fundamento daquele sofrimento, para aprender com a dor e crescer com ela. A dor sempre é algo em que nós lá dentro, não fora, mas lá dentro estamos resistindo a ver. Eu sei bem disso. É libertador quando você resolve assumir, admitir, receber a sua história e entender. Ok, vamos continuar. Ok? A gente está em 1800 e pouco, então a gente vai para Áustria. Aqui nós temos esse espírito na Áustria, 1915 por aí. Nós estamos na Primeira Guerra Mundial. Estou jogando uma data, mas é no período da guerra, 1915, 1916, nós estamos na Primeira Guerra Mundial. O que acontece é que Bruno é filho de um político envolvido na situação que acaba culminando a Primeira Guerra Mundial. Agora, eu não sei qual é o político. Eu não sei exatamente qual foi a situação. Eu só sei que o que acontece é o seguinte. Soldados alemães invadem a casa de Bruno. Ele tem 6 anos de idade nesta vida aqui. 6 anos. Matam a mãe, levam as demais pessoas que estão na casa. O pai a gente não sabe, porque o pai ele foi preso. Nós temos uma dedução dessa história. Levam o menino, deixam em cárcere privado e depois o matam. Nós acreditamos, mama e eu, que essa situação aconteceu porque pegaram essa criança de 6 anos de idade e o levaram como refém para fazer algum tipo de chantagem. Eu não sei se alguém conhece algo semelhante dos livros, que é muito específico. Compartilhe aqui nos comentários. Eu acredito que em algum momento eu vou descobrir quem foi esse político, tá? Então ele desencarna aos 6 anos. Outra vida na sequência, nós vamos vir para o Brasil. Agora a data eu não lembro, mas é bem início. Aqui é 1915, quando ele desencarna, está mais ou menos nessa faixa etária. Então aqui ele já reencarna, eu acredito que ele esteja, vou chutar, gente, 1930 talvez, algo assim. Tá? Percebe que tá sem pai também. Aqui ele tá sem o pai, tudo a mesma história. Aqui, um pouco mais delicada a situação, ele é um bebê e por alguma razão, não sei quem é o espírito, o pai, próprio pai deste bebê, eles moram no interior de Minas Gerais, ou Goiás, algo assim, coloca fogo na casa com o bebê ali dentro. E ele morre nessa circunstância. Ok? E depois dessa vida, retorna então ao Brasil. Década de 90 em diante, nasce o Bruno. Aqui, um menino em que a mãe não quis, de novo sem pai, nem se sabe na verdade, porque a mãe não sabia quem era o seu pai biológico. Ele é adotado por uma tia, outra tia, tá? Não aquela da história que foi a mãe dele na Irlanda, é outra tia, outra pessoa. Cresce com a presença do irmão dessa tia, o seu tio, que é a única presença masculina que acompanha ele, também até aproximadamente seus 8, 9 anos de idade. Quando ele é Luís XVI, o pai desencarna aos 11 anos. Aqui ele cresce também, sem a presença frequente do pai. Isso eu sei bem, apesar de não saber quem é o espírito. É como se esse espírito não fosse relevante, tá? E assim se vai. Aquele é morto pelo pai, aquele é sequestrado por causa do pai, e aqui, então, ele nem conhece esse pai. Aí tem uma figura masculina, que é um tio, mas que também se perde muito cedo, que por doença acaba desencarnando. Mas aqui a gente tem um contexto de fogo, só para observar esse detalhe, e vamos de volta, Nero com fogo. Percebe que aquilo que você faz vai voltar para você, cedo ou tarde. Quanto mais cedo, melhor para a sua evolução. Quanto antes você sofre, melhor para você despertar. No caso dele, demorou. Tudo nele é muito lento, a evolução dele é muito lenta.
Você pode estar se perguntando qual é a verdadeira missão que esse espírito tem. E podemos tirar muitas lições dessa história, mas é importante especificar que a grande missão que ele tem nesta vida, mas que podia já ser uma missão abraçada lá atrás, é o fato de ele ser pai do espírito que ele matou aqui. Por causa disso, ele vem sofrendo sem perceber, achando que é só obra da circunstância, mas é um ciclo repetitivo por conta de um espírito teimoso que ainda não admitiu até aqui, o seu erro quanto àquele espírito aqui, que simplesmente se resume: você foi influenciado por Nero, entre outras, ao longo de sua vida, entre outros amigos, companheiros de batalha e demais autoridades, nunca levando em consideração a sua verdadeira consciência. Não cometa esse erro com você que me assiste. É sério demais isso. Um detalhe, eu falei antes sobre Amanda, porque Amanda também não tem o pai. Nessa vida agora, ela perdeu o pai quando ela era criança, porque ele desencarna cedo também. Na vida em que ela encontra Desirê, o pai não é presente, porque ele despreza a mãe que ela tem naquele tempo, despreza a filha em consequência. Aqui, nessa vida, a Amanda, que aqui temos uma história de almas gêmeas, aqui nesta vida a Amanda cresce também sem a figura do pai presente em casa, o que dá muita liberdade para aquela que foi sua mãe ser muito metida, assim, se intrometer demais. Então são situações também semelhantes. Mas o grande sofrimento de Amanda está no fundo, na falta de ter uma mãe presente. E essa vida aqui na Áustria, a Amanda também nasce e ela, só para contextualizar, ela nasce e ela desencarna assassinada por uma pessoa que hoje faz parte de sua família, que é seu irmão. O irmão dela, nesta vida, casa-se com aquela que é a mãe desta vida. Naquela vida era irmã. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo só disso para vocês entenderem, tá? E ela morre também na casa ali dos seus 7 ou 8 anos de idade, semelhante ao próprio Bruno. Nessa vida, em que diversos momentos eu mesma fui testemunha, pude presenciar que esse modus operandi de Bruno lá de outras vidas se manifestou em questões corriqueiras nessa existência. Como, por exemplo, seguir determinados caminhos porque alguém lhe disse que aquele caminho era o melhor trajeto. Compreende? E isso afetou a sua vida, ainda que ele não perceba, mas afetou. E muitas das vezes em que alguém do seu convívio pontuasse: olha, você não deveria ter feito dessa maneira, deveria ter feito de outro jeito, você deve seguir o que está em sua consciência, em sua vontade, e seguir o que o seu coração diz. Muitas das vezes, ele achava que aquilo lhe vinha como um insulto se alguém dissesse: você está sendo influenciado. E tudo isso é resquício de outras vidas, de outros pensamentos. Sim, a insegurança sempre esteve com esse espírito. Lá no início, onde tudo realmente começou, ele se colocou de um jeito muito firme contra o seu pai. E desde aquela vida até o presente momento, todos que fizessem parte de um eixo familiar, quando lhe iam aconselhar algo, ele tinha mais ou menos esse tipo de reflexo daquela personalidade. Ia contra os conselhos da família e a favor de conselhos de amigos. Parece típico de adolescente, porque quem nunca foi assim em algum momento? Mas é muito mais profundo que isso, porque o acompanha em muitas encarnações. De novo, é o modus operandi de outra vida, um tipo de comportamento que esse espírito ainda não conseguiu se desvencilhar. E custa a ele admitir que ele estava errado, ou custa admitir: nossa, eu realmente fui influenciado por alguém. Eu sou uma testemunha direta nesse sentido, e algo me toca nessa parte e quero deixar isso dito aqui. Porque houve momentos na vida de Bruno, lá no passado, em que ele, mesmo gostando da minha pessoa, mesmo tendo algum afeto, se distanciou. Por quê? Porque ouviu outras pessoas dizerem que não gostavam de mim. Ouviu outras pessoas falarem mal ao meu respeito. Ele ficou confuso. E eu entendo, porque eram pessoas que ele tinha também afeto, também carinho. E tá tudo bem. Mas, observe, se ele tivesse escutado o seu coração, não teria errado com ele. Essa história que eu estou contando aqui, ela não serve para mim apenas. Ela serve como uma aula, não só da espiritualidade, mas do nosso próprio comportamento. Na vida, como devemos levar a vida. Não estamos isentos de erros, óbvio. Mas você vai sempre responder pelos seus atos diante de Deus. Por isto, siga a sua cabeça e aquilo que você sente. E digo uma coisa para vocês: o que o nosso coração sente não tem erro.
é sempre um caminho certo. Quando você escolhe uma decisão, escolhe um caminho, e não se vê lá na frente, ou força demais essa imaginação, ou ao tomar alguma decisão, uma dor, um peso ficou em você, essa escolha pode estar muito equivocada. Agora, quando a escolha te traz entusiasmo, você se enxerga lá na frente, você fica mais feliz, aquilo é mais espontâneo, então você está no caminho certo. E nem sempre precisamos dos conselhos dos outros. É porque cada um que vai falar alguma coisa, qualquer coisa que seja, vai falar por si pela sua visão, mas você tem a sua. E para deixar claro, nesse desfecho entre a história de Bruno para comigo, isso já é passado também. Eu sei que ele pôde ver e vai ver cada vez mais pelos seus próprios olhos o que procede e o que não procede. E não significa que aquela pessoa que em algum momento olhou para a Fernanda e disse assim, nossa, mas a Fernanda não presta, ela estava ali envolvida por algum sentimento que fez ela ver daquela maneira. Compreende isso, você que me assiste? Isso é normal. Uma pessoa com ciúmes, por exemplo, ela vê qualquer cena distorcida. Uma pessoa insegura e ciumenta, possessiva, por exemplo, ela vê qualquer situação, ela distorce. Pode estar, quantas histórias de consulentes eu tenho, mas pode estar conversando com o chefe. Na cabeça daquela pessoa, a mulher está conversando com a amante e vice-versa. Entende? Distorce muitas vezes as coisas, porque está vendo pela emoção primitiva que habita naquele espírito. E todos nós temos isso em alguma intensidade. Para você evoluir, é necessário identificar tal emoção, tal sentimento. Porque admitir é aquela verdade que você conhece e então ela te liberta. Conhecereis a verdade, ela pode libertar. Agora eu vou falar para o Bruno. De uma maneira direta ou indireta, a minha mensagem vai chegar no seu espírito, vai chegar na sua consciência. E em primeiro lugar, eu quero deixar claro para o Bruno e para todo mundo que me acompanha aqui. Sempre que eu, ao fazer as análises, a pontuar algumas questões da personalidade de fulano ou de ciclano, como do Bruno, por exemplo, em nenhum momento estou julgando, em nenhum momento estou condenando. Eu não tenho nem de longe essa vontade, e nem de longe tenho esse dever ou posso fazer isso, porque eu não sou diferente de ninguém. Mas analiso, identifico, para poder mostrar para qualquer pessoa que tenha interesse de aprender espiritualidade, para poder mostrar que aquilo é que está sendo o problema. E se nós não enxergarmos isto, vamos continuar presos àquela ignorância. Pontuo para trazer o aprendizado à tona, como fiz comigo mesma, como a espiritualidade fez comigo. E eu não teria evoluído nada se eu não tivesse sabido olhar para dentro de mim e observar o que eu tinha que aprender, onde eu estava errando. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos, passíveis de erros. Mas uma coisa é clara, quanto mais nós conhecemos, quanto mais estamos dispostos a aprender, menos erros tendemos a cometer. Muito do que foi dito a respeito do Bruno neste vídeo é reflexo do comportamento dele de outras culturas, porque está em seu espírito, lá dentro dele. Todo mundo carrega isso. Você olha para o passado e você percebe quão nocivo foi, e até agora nada me tirou isso. Por exemplo, a cultura egípcia, antiga, como dito no vídeo de Bruna lá de trás, do canal, no início do canal, ela morre desnutrida, sem comida e sem água diante do rio Nilo, porque ela não podia encostar naquelas águas sagradas que só pertenciam àqueles que regiam o Egito naquele momento, os mais nobres, porque aqueles espíritos acreditaram que eram nobres e representantes de uma determinada divindade, coisa parecida. A mesma coisa vem e acontece no ciclo romano. A mesma coisa acontece em diversas outras épocas da humanidade, em diversos países. Não existe raça e não existe cultura superior. Nenhuma delas. Até o Império Romano deixou de existir. Quantos países foram importantes lá atrás? Dominaram o mundo, eram a maior economia. Como hoje os Estados Unidos o são, amanhã ou depois. Isso pode se perder naturalmente, a história nos diz isso. Mas o problema para o espírito é quando ele acredita naquilo como verdade. É como se aquilo ganhasse uma determinada
uma raiz dentro dele. E ele passa a se perder nas demais encarnações, dificultando a sua evolução espiritual. Reencarna, quase sempre cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque a energia e a maneira de pensar daquele espírito não foi modificada. É por isso que se perde. No entanto, no caso de Bruno, eu quero salientar aqui as grandes melhorias que ele já apresentou nesta encarnação e das quais eu fui testemunha. E mais uma vez, a espiritualidade que nos acompanha estava certa. Vocês sabem que não somos muito de previsão, mas algumas eventualmente são feitas. E sim, nossas entidades, especialmente Philip, lá atrás, disse, um dia ele vai mudar. Um dia ele vai mudar. Porque ele tem uma grande missão nessa vida. E ele está mudando cada vez mais. Se purificando. E não foi com regressões de memória. De um jeito talvez um pouco mais sofrido. Mas está se purificando. Está se tornando aquilo que eu vi nele quando o vi criança pela primeira vez. Alguém grandioso. Mas não porque carregou uma coroa na cabeça. E sim, porque o seu espírito, enfim, está encontrando uma humildade verdadeira. Está se tornando luz, como nasceu para ser. E eu desejo toda a luz do mundo para ele. Toda a sabedoria, toda a prosperidade. E que sim seja pai desse espírito, e será desse espírito que desde aquela vida em Roma, eles nunca mais se encontraram. Esse espírito teve suas outras vidas, mas não junto com Bruno. Mas mesmo assim, cada um desses espíritos, cada parte, carrega consigo um peso por causa daquilo que aconteceu. Cedo ou tarde, as verdades vêm à tona, na terra e nos céus. Cedo ou tarde, aquilo que precisa ser dito, será dito. Conforme a humanidade vai crescendo, evoluindo e se tornando cada vez mais capaz de compreender os desígnios do nosso Pai. Compreender a si, a sua pessoa, encontrar sabedoria. Sabedoria verdadeira na vida. Cedo ou tarde, a humanidade vai despertar. Vejam como a história do Bruno é longa. O que foi que a espiritualidade fez? De acordo com o seu próprio consentimento, para que em outras vidas ele tivesse passado por determinados sofrimentos. E nessa também sofreu. Rejeição logo de cedo, pela mãe, pelo pai, que talvez nunca nem tenha sabido de sua existência. Biológico, me refiro. Outras rejeições e outras confusões ao longo da vida, com colegas, decepções aqui, decepções amorosas. Sim, ele sofreu. E sofrimentos, alguns eu acho, não precisaria ter passado. Mas sei que quando sua alma estiver pronta, ele não vai mais caminhar pelo sofrimento. Porque é uma alma que veio disposta a uma grande caridade, a uma grande missão, que começa nessa vida ainda. E vai terminar, ou nunca vai terminar. Porque uma vez que a gente escolhe a caridade, não tem mais volta. Bruno, eu te amo infinitamente. Que Deus te abençoe. Sempre, e sempre, e sempre. E saiba que tudo foi feito com muito amor. Muito amor. Muita consciência. Muito cuidado. Para que a sua alma acorde. E jamais volte a dormir. E saiba, a coisa mais linda que há, e sim, mais difícil, é o perdão. Sobretudo, o auto-perdão. Eu amo você. E este é o vídeo de hoje, lindezas do meu coração. Eu espero que essa história tenha trazido a você mais ensinamentos espirituais,
e que sirva para você, em suas reflexões, em suas meditações, tentar entender também sua própria alma, compreender a sua consciência superior e entender que cada mergulho que a gente faz dentro da gente, dentro da alma, é também um mergulho na história. E olhar para o passado nunca pode ser um motivo de julgamento. Nós erramos lá atrás, vamos errar lá na frente. Talvez o grande segredo da nossa existência, além de viver, seja perdoar.